Quando eu estava na pré-escola, eu e a amada de infância comíamos sorvete. Eu comia meu próprio sorvete, mas meus olhos estavam fixos no sorvete da amada de infância. Eu me aproximei secretamente do sorvete da amada de infância. Uma vez, com força. A amada de infância fez uma cara de desgosto. A saliva foi feita. Não vou comer. Ela realmente estava me desprezando. Eu dei um tapa forte no rostinho dela com carinho. Nem mesmo os lábios dela escaparam. Tudo bem. Assim, tudo estava coberto pela minha saliva. A amada de infância só tinha uma palavra. Não sei. Exceto comigo, ela sempre obedecia. Servia-me diligentemente, atendendo minhas ordens. Até que, depois da formatura do ensino fundamental, fui forçado a estudar no exterior. Desde então, ninguém mais restringiu a amada de infância. Ela até se tornou a chefe de toda a escola, com 30 bilhões de seguidores. E hoje é o meu primeiro dia de volta ao país. Eu acabei de sair do aeroporto arrastando minha bagagem. Fui pego de carro pelos meus pais na porta da casa da amada de infância. Então eles nem sequer olharam para mim. Deixaram-me as malas para trás e foram embora. De fato, na mente deles, já me consideravam a nora da amada de infância. Eu, que já estava quase exausto, fui até a porta da amada de infância, chutei a porta 2 vezes e gritei 2 vezes. Mas do interior não houve nenhuma resposta. Olhei para o relógio e já estava quase meia-noite. Tão tarde assim, voltei para casa. Essa garota com certeza deve estar se divertindo por aí. Encontrei o número de celular dela e liguei. Nós não nos víamos há muito tempo. Não sei se ela ainda consegue reconhecer minha voz. Até que a música quase parou e a ligação foi atendida. Eu imediatamente gritei com raiva para ela. Gu Qingjiu, para onde você foi se divertir de novo? Eu voltei para o meu país. Estou agora na porta da sua casa. Venha rápido e abra a porta para mim. Mas do outro lado não era a voz dela, e sim uma voz suave e aduladora. Você está procurando a irmã Qingjiu? Ela está ocupada agora. Você pode esperar um momento? Você pode ligar mais tarde? Assim que disse isso, a chamada foi encerrada. Eu fiquei paralisado por um momento. O fogo no meu coração foi aceso instantaneamente. A pessoa que atendeu o telefone claramente foi a assistente dela. Até a assistente dela teve coragem de agir assim comigo. Do outro lado, na luxuosa cabine, Gu Qingdan estava segurando um copo. Um homem atraente estava sentado ao seu lado. Ele a chamava carinhosamente pelo nome. Você está bêbada? Gu Qingjiu balançou a cabeça. No entanto, ela realmente estava um pouco bêbada. Ela inclinou levemente a cabeça no sofá. Kazem olhava fascinado para aquele perfil deslumbrante. Entrou na cabine 3. Pessoa perfeita. Realmente difícil de encontrar no mundo. Olhando para aquele sexy e atraente vermelho, Zen estava profundamente tocado. Não conseguindo se controlar, ele queria avançar e beijá-la. Vinho de Qingjiu. Ele sussurrou suavemente. Essa voz cheia de magnetismo poderia amolecer o coração de todas as mulheres. Mas não incluía Gu Qingjiu. Justo quando ele estava prestes a beijar seus lábios, Gu Qingjiu de repente franziu a testa. Seus olhos se abriram de repente. Olhos frios encontraram seu olhar. No segundo seguinte, descontentamento brilhou em seus olhos. Sem a menor compaixão, ela o empurrou para longe. Fique longe de mim. Um pouco. Gu Qingdan, fraca, apoiou a mão na testa. Mas a voz que saiu era cheia de autoridade. Zen, frustrado, estendeu as mãos. Você está bêbado. Ah. Deixe-me te ajudar a voltar. Gu Qingdan estava procurando algo em sua bolsa, mas não encontrou. Ela gritou com uma voz feroz. Onde está meu celular? O assistente sentado não muito longe correu até eles. Com as 2 mãos segurou o celular. Nível de 2 mãos. Irmã Qingjiu. Seu celular está aqui. O assistente estava hesitando. Se deveria contar a Gu Qingdan sobre a ligação que acabará de receber. E nesse momento, o celular tocou novamente. Gu Qingdan olhou para o número desconhecido sem anotações. Wei Yan atendeu a chamada. Ela franziu a testa e não reconheceu de imediato a voz. Por isso, agora estava de mau humor. Além da família dela. Ninguém mais ousou gritar seu nome assim. Quem é você? Ao ouvir isso, eu pausei e perguntei. Você é Gu Qingjiu? Gu Qingjiu achou que essa pessoa era louca. Ligando para si mesma. E ainda perguntando se era Gu Qingjiu. Você é realmente entediante. Eu rapidamente falei para pará-la. Onde você está agora? Eu vou até você. Mesmo cansado, percebi a embriaguez em sua voz. É óbvio que essa pessoa saiu para se divertir e ficou bêbada. Se fosse antes, Gu Qingdan teria desligado na hora. Não sei se é essa voz que fez Gu Qingjiu se sentir estranhamente familiar. Ela, por impulso, disse onde estava. Eu estou no bar Xiaonuan. Sala 303. Ok. Eu vou agora. Eu disse isso e desliguei o telefone. Gu Qingdan olhou para o número na tela do celular. Embora o álcool estivesse invadindo sua cabeça, mas ela ainda não estava confusa. Quem diabos é essa pessoa? Ela murmurou. O homem que se atreve a me comandar. Não existe nesse mundo. Não há ninguém assim. Justo quando estava prestes a lembrar quem era, o Kazem ao lado se aproximou novamente. O Kazem ao lado veio de novo.
Ele a interrompeu com uma voz magnética. A pessoa que ligou parecia ser toda. É seu novo namorado? Gu Qingdan ignorou essa pessoa. Seu assistente a observou enquanto ela estava bêbada. Foi rápido. Em pouco tempo, trouxe o chá para aliviar a bebedeira e o colocou diante dela com respeito. Irmã Qingjiu, este é o chá para aliviar a bebedeira. Gu Qingdan estendeu a mão para pegar, mas Kazem a agarrou. Deixe-me te alimentar. Gu Qingdan se recostou preguiçosamente no sofá. Ela também não queria se mover. Então deixava o Kazem cuidar dela, porque ela também estava acostumada a ser servida por outros. Do outro lado, após receber o endereço, deixei a bagagem no posto de segurança do primeiro andar. Peguei um táxi e fui para o endereço que a Gu Qingdan me deu. O Bar Xiao não era bem grande. Depois de muito procurar, encontrei aquela cabine. Assim que empurrei a porta, eu gritei com força: Gu Qingdi! As pessoas na cabine imediatamente olharam para mim. O acompanhante da Gu Qingdan se aproximou sorrindo e disse: Você está procurando a irmã Qingdan? Ela foi ao banheiro, mas já volta. Kazem me olhava com uma expressão de descontentamento. Não me diga que você é o novo namorado da Gu Qingdi? Então a Gu Qingdi me largou. Um pouco. E eu realmente sinto que não é melhor do que eu. Assim que essas palavras saíram, as garotas presentes riram. Elas podiam perceber claramente que o garoto que acabará de chegar era mais bonito. E só porque o Kazem tem uma pele grossa, achando que ele é o galã da escola, que ele é bonito, e se considera irresistível. Ele mesmo não pensa. Se não fosse porque ele é o namorado da Gu Qingdan, como ele poderia ser eleito o novo galã? Meu rosto instantaneamente virou sério. Eu mais odeio quando as pessoas dizem que meu rosto é pálido. Em determinado país, ninguém nunca comentou isso sobre mim, porque as pessoas lá têm rostos muito claros. Olhei para o Kazem e disse: Você pode ficar quieto? Eu não estou aqui para te procurar. Do que você está gritando? Você se atreve a fazer isso? Na verdade, isso é muito irritante. Gu Qingdan terminou com ele depois de apenas uma semana de namoro. E até o motivo da separação foi muito casual. Poucos dias depois, começaram a espalhar que ela tinha um novo namorado. Dizem que ele é muito bonito. De qualquer forma, ele precisa recuperar sua confiança. E eu não quero perder tempo conversando com essa pessoa à minha frente. Agora só quero encontrar Gu Qingdan. Eu olhei para o meu capanga ao meu lado e perguntei: Onde fica o banheiro feminino? Você pode me levar até lá? O capanga ficou chocado, com uma expressão de interrogação no rosto. Você vai ao banheiro feminino? Eu o encarei com impaciência. Você não disse que Gu Qingdan foi ao banheiro? Eu não vou ao banheiro feminino. Você quer que eu procure ela no banheiro masculino? E Kazem estava prestes a explodir de raiva. Essa pessoa realmente teve a audácia de ignorá-lo assim. Afinal, ele também é o cara mais bonito da escola. Esse homem está tão arrogante na minha frente. Especialmente porque esse homem é o novo namorado de Qingdan. Quanto mais Kazem pensava, mais irritado ficava e começou a falar sem parar. Com que cara você se acha? Do que você tem coragem? Eu estou falando com você. Você está se achando demais. Sem receber resposta, Kazem levantou-se furioso. Ele estendeu a mão e me empurrou bruscamente. Como a luz estava um pouco apagada, eu não estava preparado por um momento, e acabei sendo empurrado por ele. Antes de cair, com um movimento, segurei a perna da calça do Kazem. Puxei suas calças para baixo. O rosto do Kazem ficou vermelho. Ele rapidamente puxou as calças de volta. Mas a cena embaraçosa já havia sido vista por outras pessoas. Alguém não conseguiu conter o riso. Carinha bonita. Não vou deixar você escapar. Eu o olhei sem emoção. Meu olhar parecia dizer: venha se você puder. Foi então que a porta da cabine foi empurrada. Uma voz feminina clara e suave soou. Terminou? Ao ouvir essa voz familiar, virei-me. Olhei friamente para a pessoa que entrava e falei: Gu Qingdan, Gu Qingdi. Gu Qingdan olhou atentamente para o homem à sua frente por um momento. Depois, ela exclamou perplexa: Jian Yishen, o que você está fazendo aqui? Eu ri de maneira brincalhona. Fui em direção a ela. Não está mal. Eu pensei que você tivesse me esquecido. Eu cheguei até ela. E então, dei um tapa em seu ombro. As pessoas ao redor ficaram surpresas, respirando fundo. Meu Deus! Este homem teve a audácia de bater na Gu Qingdan. Gu Qingdan estreitou os olhos. Ela se virou ligeiramente para evitar o tapa. Forte. Voltou e já fez algo tão grande. Todos ficaram ainda mais chocados. Gu Qingjiu não ficou brava. Sua voz ainda tinha um tom de afeto. Eu disse indignado: Você sabe quantas coisas eu passei para voltar e te encontrar? Eu passei por tantas coisas. Gu Qingjiu arrumou a roupa. Escola. Você foi trabalhar no exterior. Por que você está tão gelado? Eu fiz uma careta. Não é culpa sua. Gu Qingdan piscou confusa. Que isso tem a ver comigo? Eu também só soube que você voltou agora, tá bom? Eu lancei um olhar para o lado, para Kazem, e disse: Seu namorado é realmente incrível. Acabei de entrar para te procurar. Ele já veio me encher o saco. Gu Qingjiu, você tem um ótimo gosto. Gu Qing e eu nos conhecemos desde que éramos pequenos. Quantos anos? Estamos juntos há alguns anos.
Como você não sabe o que eu quero dizer? O olhar dela imediatamente se tornaram afiadas. Ela olhou para Kesen e perguntou cuidadosamente. Quem te deu coragem para isso? Você realmente se atreveu a tocá-lo? Kesen estava tão ameaçador antes. Antes parecia tão imponente. Agora está completamente embaixo. Agora está totalmente submisso. Especialmente neste momento. Para ele saber do que realmente precisa. Me escute, por favor. As coisas não são como ele disse. A atitude dele 7. Ajustar. Com que direito ele faz isso? Ele está agindo de forma desrespeitosa. Sob. Kesen estava pensando no que eu fiz de errado. Zou estava pensando em recompensas. O canto da boca de Gu Qingdan se levantou. Sua mão delicada se entrelaçou com meu braço. Falando para Kazem. Ele tem esse direito? Apenas porque eu permiti. Ele pode me chamar como quiser. Não precisa da sua supervisão. Kazem ficou com o rosto pálido ao ouvir isso. Ele estava apaixonado por Gu Kongan desde o ensino médio. Então, nos últimos anos, ele sempre a acompanhou. Mas nunca ouvi dizer que ela gostasse de algum homem. Mas o homem à sua frente é exatamente a exceção. Esse tom. Compartimento. Não sei. Eu não sabia que ele tinha uma relação tão boa com você. Gu Kongan odeia ver os meninos com um olhar de vítima. Então ela virou o rosto com uma expressão de impaciência. Eu também estou irritado. Mas eu acho que a outra parte é inteligente. E certamente entende Gu Kongan o suficiente para saber quando se mostrar vulnerável. Eu disse com um tom um pouco descontente. Gu Kongan, cuide disso você mesma. Mesmo que não saiba. Mesmo que eu não diga, Gu Qingyi não me deixará assim. E isso ainda está em seu território. Ela olhou friamente para Kazem. Diga-me, como eu deveria lidar com você? Kazem ficou paralisado sob o olhar dela. Ele respirou fundo como se tivesse decidido algo. Num impulso, levantou a mão e se atingiu. Foi meu erro. Eu não deveria ter agido sem perguntar claramente. Em seguida, as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Uma compra. Sem tradução específica, parece ser uma parte da frase anterior. Ele também se deu 2 tapas na cara. Parecia que ele estava pedindo desculpas de forma muito sincera. Eu ouvi o estalo dos 2 tapas. Pensando bem, já está feito. Não precisa mais bater. Em seguida, virou-se para Gu Qingdan e disse: 4. Volte comigo. Gu Qingdan disse para as pessoas na cabine. Se vocês quiserem brincar, continuem. Se não quiserem mais brincar, podem se dispersar. Eu vou indo. E meu celular? O assistente rapidamente entregou o celular com as 2 mãos. Irmã Qingyu. Seu celular está aqui. Lembrei que não consegui ligar para o celular dela antes. Uma sensação de frustração subiu repentinamente. Gu Qingyu está fermentando. Eu te liguei antes. Você não consegue reconhecer minha voz. E também cheguei de carro. Dê dinheiro para o grupo. Eu queria ligar para você em busca de ajuda. Você não atende minhas chamadas. Se você não usar seu celular, então me dê. Então eu estendi a mão para pegar. Mas Gu Qingyu é muito ágil. Ela se esquivou suavemente e evitou que eu pegasse. Colocou o celular de volta em sua bolsa. Ela entrelaçou seu braço ao meu e saiu. Ai! A cabine está barulhenta. Não reconhecer sua voz é normal. O que você está fazendo? De repente voltou para o país. Eu tenho algo muito importante? Gu Qingyu está cheia de perguntas. Mesmo quando era ano novo, eu não a procuraria com tanto entusiasmo ao voltar para o país. Ela disse com um sorriso um pouco ambíguo. Jardim. Você não deve ter percebido que gosta de mim, né? Veio tão ansioso me procurar. E ainda brigou com Kazem. Você não está querendo se declarar para mim? Eu sorri levemente para ela. Então estendi a mão e apertei um pouco a carne na cintura dela. Macia e escorregadia. A sensação ao toque é boa. Gu Qingdan sentiu dor e mordeu os dentes. Você é um grande vilão. Nem posso fazer uma brincadeira. Você foi para o exterior por alguns anos e perdeu todo o seu senso de humor. Eu também fiz um som de descontentamento. Estou de mau humor esta noite. E você ainda faz piadas quando estou de mau humor. Você está pedindo por isso. Depois de sair do bar, Gu Qingdan ainda estava segurando meu braço e perguntou. Diga, o que você realmente quer de mim? Vim te procurar para abrir a porta. Eu não tenho a chave da sua casa. O mais importante é que a sua casa não precisa de chave para abrir a porta. Então só posso procurar você pessoalmente. Gu Qingyu parecia confusa. Meu pai e minha mãe estão em casa. Se você ligar, alguém irá abrir. Até irão formar fila para receber. Minha família. A casa basicamente é como um segundo lar. É o segundo. Gu Qingyu de repente percebeu que algo estava errado. Seus lindos olhos se estreitaram. Você está se referindo a qual casa minha? Não pode ser o apartamento onde estou morando agora, né? Eu dei um aceno com a cabeça. Caso contrário, por que eu iria te procurar? Você é boba, né? Eu a olhei com uma expressão boba. Isso é claramente uma pergunta sem sentido. Para que eu precisaria procurá-la se vou à casa dos Gu? A expressão de Gu Qingdan hesitou por um momento. Ela perguntou, parecendo confusa. Por que você quer vir ao meu apartamento? Já está tão tarde. Mesmo que você queira encontrar um lugar para ficar, pode ir falar com a minha mãe.
Por que você me procurou? Embora já tivesse percebido que algo estava errado, ela não queria confirmar que essa sensação estava certa. Ela preferia acreditar que seu sexto sentido estava errado. Eu não consegui evitar de sorrir ao olhar para os cantos da boca dela. Parece que você ainda não sabe que sua mãe te armou uma. Eu também sou uma vítima. Eu posso entender como você se sente. Gu Qingjiu perguntou, com uma expressão de "o que está acontecendo?", com uma expressão de confusão total. Gu Qingdan me trouxe de volta ao luxuoso apartamento de antes. Depois que ela entrou usando a digital, eu entrei e olhei para o sistema de segurança na porta e disse: "Ah, sim. Você pode gravar a minha digital? Assim será mais fácil para eu abrir a porta." Gu Qingjiu não esperava que eu pedisse isso. Ela cruzou os braços e me encarou. Com que direito? Para que você possa entrar e sair da minha casa livremente. Eu também cruzei os braços como ela. Porque a partir de hoje eu vou morar aqui. Se você não me gravar, você quer ser a minha chave pessoal? Gu Qingdan franziu a testa. Quem autorizou você a morar aqui? Você teve a minha permissão? Você conseguiu? Este é o território privado dela. Mas eu sou seu amigo de infância. Mas isso não significa que sou bem-vindo para invadir o espaço privado dela. Eu dei de ombros. Você acha que eu quero isso? Não foi sua mãe que deixou eu morar aqui? Gu Qingmiao finalmente percebeu que algo estava errado. Lembrei-me do que não terminei de dizer no caminho. O que você quis dizer quando falou que minha mãe me enganou? Isso tem a ver com isso? Eu assenti e declarei a ela. Porque nós vamos nos casar em breve. Então eles nos deixaram morar juntos para desenvolvermos nosso relacionamento. Gu Qingdan duvidou se tinha ouvido errado. Seus olhos se abriram instantaneamente. O que você disse? Eu e você, noivando? Que diabos é isso? De qualquer forma, as coisas são assim. Quanto à razão específica, você deve perguntar por conta própria. Estou sem vontade de explicar. Estou muito cansado agora. E então, tchau. Depois de dizer isso, eu bocejei e acenei para ele. Arrastando minha bagagem, fui em direção ao quarto. Fale com clareza para mim. Com um estalo, a porta se fechou na frente de Gu Qingdan. A porta se fechou diante de Gu Qingdan. Quase bati no nariz do qual ela se orgulhava. Ela gritou do lado de fora. Você vem aqui. Eu saí segurando roupas limpas. Me encostei um pouco na moldura da porta e a observei. Estou realmente muito cansado agora. Vamos falar sobre isso amanhã, tudo bem? Depois de falar, passei por ela em direção ao banheiro. Gu Qingjiu a olhou sem saber o que fazer. Ela percebeu há pouco cansaço no meu rosto. Não tive escolha a não ser deixar pra lá. No dia seguinte, eu dormi uma boa noite de sono. Ouvi barulhos lá fora. Acordei, levantei as cobertas e saí da cama. Gu Qingjiu estava. O café da manhã estava difícil de preparar. Gu Qingdan estava na cozinha despejando algo. Ela respondeu com um tom preguiçoso. Não há café da manhã. Aqui eu não cozinho. Se quiser comer, você tem que sair e comprar. Eu franzi a testa, confuso. Café da manhã. Estou com muita fome. Estou quase morrendo de fome. Gu Qingdan olhou para minha performance infantil. Na geladeira, há várias bebidas e leite. No armário, há biscoitos e pão. Cuide disso como quiser. Coma algo à vontade. Então eu liguei para casa. Deixa minha mãe te levar de volta. Desceu. Discutindo sobre reciclagem. Eu não te disse isso ontem à noite? Hoje é o dia da sua visita. Eu vou ficar aqui com você. Eu definitivamente não sou um problema. É como estar na minha própria casa. Pegou um leite de maneira bem casual. Gu Qingjiu fez bico. Mas algo assim. Eu não vou concordar. Eu dei de ombros. Então você vai voltar e contar aos seus pais e ao seu avô. Eu realmente sou. Ela franziu a testa. Sua mãe, além de. No fim de semana você volta. Ela vai explicar tudo. Afinal, se for ordem do avô, Gu Qingjiu não pode desobedecer. Ela coçou a cabeça irritada. Não precisa ser no fim de semana. Esta noite eu vou voltar com você para esclarecer as coisas. Não traduzido, parece um termo específico. Eu me importo pouco com isso, dei de ombros. Jogou o leite que acabou no lixo. Ela disse levantando a mão. Você vai voltar para a escola. Eu escovo os dentes e lavo o rosto rapidamente. Gu Qingdan olhou para mim com confusão. Você vai comigo para a escola? Porque a partir de hoje, na minha escola, eu me inclinei sobre a pia do banheiro e sorri, falando com ela. Gu Qingdan tinha uma expressão de quem ia surtar. Se esse homem for para a minha escola, a minha imagem de maioral não vai mais se sustentar. Mas eu não ligo para isso. Entrei direto no banheiro. Ainda dava para ouvir meu cantar na sala. Depois que terminei de me arrumar e troquei de roupa, finalmente saí. Em menos de 10 minutos de carro, já estávamos quase na Highland High School. Por ser uma escola de elite, a área é bem grande. De longe, já dava para ver a entrada luxuosa da escola. A centenas de metros de distância, eu gritei do carro. Para. Pode parar aqui. Estou ajudando. Gu Qingjiu pediu ao motorista para parar. Ela perguntou, confusa. A escola ainda não chegou. O que você vai fazer aqui? Já. Eu apenas sorri para ela. Você está indo para a mesma escola que eu?
Caso contrário, você com certeza chamaria a atenção. Eu gosto um pouco. Você pode ir na frente. Eu vou comprar algo para o café da manhã. Fica a seu critério. Gu Qingda observou frio o corpo que se afastava. Quantos rapazes queriam andar no mesmo carro que ela? Mas essa pessoa na verdade a despreza. Olhando para o carro da Gu Qing, olhei para os lados e vi uma confeitaria. Escolhi o meu bolo de matcha favorito. Também comprei um 3. Me dá um pedaço deste. Apontei para o último pedaço de bolo de matcha e disse. O garçom veio até mim e pegou aquele pedaço de bolo. Colocou em uma caixinha para embalar. Estendi a mão para pegar o 3. Mas o garçom me olhou com uma cara de desculpas. Desculpe. Este último já foi vendido. Escolha outra coisa, por favor. Fiquei um pouco chateada. Afinal, é difícil de conseguir. Claramente. O garçom também estava em uma situação complicada. Ele apontou para uma garota que estava do outro lado do caixa e disse. É aquela garota. Ela já pagou. Então, desculpe. Nossos bolos de chocolate e morango também são muito populares. Você gostaria de experimentar? Eu balancei a cabeça em negação. Ao lado de uma garota. Dei um leve tapinha no ombro dela. Tudo bem. Você poderia me passar o bolo de matcha? Minha personalidade é um pouco obsessiva. As coisas que eu quero. Eu não quero trocar. Não esperava que a garota se virasse. E era uma bela. Com uma aparência fresca e distinta. Definitivamente é uma garota de classe alta. E também é o tipo que eu gosto. Com licença, tem algo? Sumo Shui olhou para mim e disse. A voz dela é incrivelmente bonita. Com certeza é a voz favorita de todos os garotos. Só de ouvir já é encantador. Por isso não consigo me conter. Especialmente por causa da garota na minha frente. Este bolo de mate é o melhor. Eu exibi meu sorriso característico. Se Gu Qingjiu estivesse aqui, vendo-me assim, com certeza não aguentaria e reviraria os olhos. Mas Sumo Shui apenas respondeu calmamente. Sinto muito. Este é para outra pessoa. Portanto, não posso dar a você. Para você. Deve ser para o namorado. O namorado é tão atencioso. Ele me ajuda com o café da manhã. Meninas assim são raras? Está bom. Então eu também não vou forçar. Não, obrigada. Vou comprar outra coisa. Só de pensar que todas as beldades já têm namorado. Minha disposição cai ainda mais. O olhar de Sumo Shui me seguia. Talvez ela se sentisse um pouco culpada. Não consegui me conter e falei. Ouvi dizer que aqui o bolo de castanhas também é bom. Você pode experimentar. Ao ouvir isso dela, eu achei ainda mais gentil e atenciosa. Então eu vou experimentar. Virei-me e lhe dei um leve sorriso. Pedi uma porção de bolo de castanhas ao atendente. Peguei para levar. Então, com alguns passos, a alcancei. Embora ela já tivesse um namorado. Conhecer um gênio logo que cheguei a esta escola também é bom. Então fui lá, sem vergonha, para puxar conversa. Eu sorri de forma alegre. Meu sorriso era tão radiante quanto o sol. Você também é estudante da Hailan? Eu sou o novo aluno que transferiu hoje. Shu olhou rapidamente. Diante de um sorriso tão radiante e alegre como esse, é difícil recusar. Sim. Ela respondeu de forma tranquila e continuou a andar. Eu segui o passo dela. Todas as pessoas estavam caminhando. Em que série você está? Ela parecia um pouco desapontada e fez uma careta. Ela respondeu sorrindo. Retornando. Na verdade, estou na segunda série. Na verdade, eu deveria estar no terceiro ano. Pegando um resfriado. Você não sabe em que série está? Eu cocei a cabeça, sentindo-me envergonhado. Na verdade, eu me transferi de um país. Estou voltando para o terceiro ano. Mas os mais velhos acham que sou muito inteligente. Então deveriam me colocar no terceiro ano. Porque eu sei que Gu Qingjiu está no segundo ano. A mãe de Gu Qingdan quer que fiquemos juntos para desenvolvermos um vínculo. Eles devem me colocar na mesma turma que ela. Embora seja bom estar lá. Embora em um determinado país seja. Mas eu acho que minha vida escolar aqui ainda é uma questão. Sumo Shui me olhou com um ar cheio de confiança. Não consegui evitar e tapei a boca para não rir. Enquanto conversavam, os dois chegaram à saída. Estavam prestes a entrar juntos quando o segurança me parou. Você não pode entrar. Está quase na hora da aula. Estranhos não podem entrar na escola. Eu arregalei os olhos e respondi ao segurança. Eu sou estudante aqui. Eu cheguei hoje. Mas, não adiantou. A outra parte simplesmente não quis liberar a passagem. Quanto mais me olhava, mais suspeito eu parecia. Um longo tempo passou, enfrentando aquele impasse, pensando se deveria chamar Gu Qingjiu para ajudar. Ele realmente é novo hoje. Portanto, ainda não tem outros estudantes. Estou prestes a ir ao escritório da escola para me registrar. Posso dar uma prova disso. O segurança reconheceu e assentiu com a cabeça. Eu te conheço. Você é Sumo Shui. Tudo bem. Por sua causa. Eu vou deixá-lo entrar. Shue agradeceu educadamente com um aceno de cabeça. Embora estivesse muito agradecida por me ajudar. Mas a atitude do segurança não era fria. O olhar que ele me lançou ainda era como se estivesse evitando um ladrão. Eu me considero bonito e cheio de energia. Não esperava ser suspeitado dessa forma. Mas eu precisava de 1000
Mas eu não precisava conversar mais sobre isso. Eu estava perplexo. Então peguei meu celular e liguei para Gu Qin. A voz preguiçosa da Gu Qin dançou. Tem algo acontecendo? Não pude evitar e disse um pouco irritado. Fui parado pelo segurança. Não acreditam que eu sou um aluno transferido. Ha ha ha. A risada da Gu Qin veio. Fiquei realmente irritado com essa reação dele. Gu Qinghil se acalmou e disse suavemente. Percebi que você estava se sentindo injustiçado. Espere um momento. Eu vou resolver isso para você rapidamente. De repente, ouvi a voz de um rapaz ao lado dela. Ele parecia perguntar de quem era o telefone. Aquela voz era muito cativante. Era aquele tipo que as garotas não conseguiam resistir. Você está com um cara difícil. Disse isso, com um tom um pouco irritado. Eu me senti envergonhado. Ela estava bem. Aquele garotinho flertador. Gu Qinghil não sabia se não tinha ouvido, ou se simplesmente não quis responder, ou se tinha ouvido e não queria responder. Então atendeu o telefone. Fiquei tão irritada que comecei a agir. Sumo Shui me olhou com preocupação e perguntou: Você está bem? Eu respondi um pouco confusa. Alguém está priorizando o romance em detrimento da amizade. Mas, em um minuto, após esperar menos de um minuto, o celular do segurança tocou. Ele se assustou visivelmente ao ver o identificador de chamadas. Ele atendeu com um tom respeitoso. Depois, ele me olhou surpreso e desligou o telefone. Sua atitude mudou completamente. Ele me lançou um sorriso amigável. Sinto muito. Isso realmente foi um mal-entendido. Foi meu erro. Você pode entrar. O diretor está esperando por você. Só então, satisfeita, levantei a cabeça e entrei. Sumo Shui, com uma expressão de dúvida, seguiu-me e perguntou: Quem exatamente você é? Você fez o diretor intervir? Eu ri baixinho. Levantei um dedo para o caminho. Levantei o dedo indicador para ela. O dedo indicador ficou firme e decidido. A aparência atual de Jin Jin, com uma expressão misteriosa, esperando para me acompanhar. Vou te avisar. Lin Shuai sorriu suavemente. Você está dizendo que é um convite? Eu não faço amigos facilmente. Eu sei. Você é um estudante inteligente. Você é exigente. Os gênios são muito seletivos quanto aos amigos. Eu me imponho um pouco. Sorrindo bastante. Deixando de lado os interesses românticos de Gu Qinghil. Por que você acha que sou popular? Ela me lançou um olhar curioso. Sorri e levantei as sobrancelhas. Texto irreconhecível, sem tradução. Porque eu sou inteligente. A escola é bem conhecida. Pessoas talentosas são respeitadas. Está tudo bem. Ela disse em voz baixa, mas não deu detalhes. Parece que não quer se gabar. Disse insatisfeita. Mas eu não estou satisfeita com isso. Porque você é a popular da escola. Ou talvez a número 1 da escola. Eu acho que deve ser até. Como eu poderia ser a garota mais bonita da escola? Eu a olhei surpreso. Se você não conta, não seria um bar. Ao ouvir eu mencionar esse nome, Sumo Shui estreitou os olhos. Você a conhece? Mas insistiu, perguntando. Ela deve ter muita popularidade na escola, certo? Ouvi dizer que ela tem muitos namorados. Você também é uma figura influente. Embora estejam em anos diferentes. Mas você deve conhecê-la, certo? Mas eu não sou próximo dela. A voz de Sumo Shui se tornou um pouco fria. Ele olhou para mim com um olhar avaliativo. Aliás, você também gosta dela? Uma série. Eu não tenho nenhum interesse por ela. Sério? Sumo Shui ficou um pouco surpresa. Surpresa. Ela achou que eu estava falando de Gu Qinghil. Pensou que eu também estava interessado nela. Mas agora, olhando nos meus olhos com seriedade, não tinha a mesma expressão que os outros meninos. Ao mencionar Gu Qinghil, não estava com aquele olhar de fã. Sorriu enquanto me observava. Não gosto do tipo mas gosto do tipo dela. Se eu tivesse que escolher, eu acho que você combina com ela. Não é apenas uma questão de aparência? Não é uma ilha sem propósito. Ela tem uma aparência feroz para todos. Atraí problemas por gostar dela. É a primeira vez que ouço alguém dizer isso. Ela olhou para mim com um pouco de surpresa. Como se eu fosse uma criatura alienígena. Ao ver minha expressão de desgosto, ela não pôde evitar um sorriso. Meus olhos brilharam de forma travessa. Lin Shuai. Shumen. Ela disse, sorrindo. Sua atitude em relação a mim ficou mais amigável. Eu não sou pegajoso. Se houver algo que você não entenda, pode me procurar. Na verdade, minha intenção é bem simples. Só quero ser amigo dela. Um estudante nerd brilhante. E meu maior hobby é fazer amigos. Especialmente aqueles que são capazes e inteligentes. Claro. Estou na turma 1 do terceiro ano. Olhei para o campus. Estava um verdadeiro deserto. Não havia ninguém à vista. Devem estar todos na aula. Então eu disse a ela. Então não vou te atrasar na aula. Vou me reportar à sala do diretor. Vou te procurar para brincar quando tiver tempo. Koji. Depois de falar, fui em direção ao prédio administrativo. Sumo Shui olhava para minha silhueta atrás de mim. Seus olhos frios ganharam um pouco de calor. Chegando à sala do diretor. Já conheci o diretor. O diretor foi muito atencioso comigo. Assim que me viu entrar, trouxe bebidas para me receber.
Também perguntou se eu queria comer frutas. Sentei-me com as pernas cruzadas na cadeira. Enquanto comia frutas. Não demorou muito. Vi uma mulher entrando. Usava óculos de armação preta. Parecia muito séria. Diretor, posso perguntar o que você deseja? A professora entrou respeitosamente após bater a porta. O diretor imediatamente assumiu uma postura autoritária. Apresentou-me a ela de maneira solene. Esta é a nova aluna que se transferiu. O aluno Jian Yixin. Antes, estudava em uma escola de elite nos Estados Unidos. Seu desempenho acadêmico é excepcional. Por isso, o coloquei na turma 1. Você o levará para a sala de aula em breve. Ele será um dos nossos principais focos de desenvolvimento na escola. Entendeu? Sobre o significado das palavras do diretor. Como a professora não entenderia? Fui firme e expliquei. Em seguida, ela me levou para fora. O diretor até me acompanhou até a saída. Com um sorriso, me despediu. Logo, cheguei ao portão da sala de aula com a professora. Olhei para a placa da turma que dizia primeiro ano. Eu estava cheia de interrogações. Não é o terceiro ano? A professora veio e explicou. Colega Jian, nosso currículo aqui é mais rápido que o do exterior. Se você for para o segundo ano, é bem provável que você não consiga acompanhar. Então tudo bem. Pensei que, considerando minhas notas, não posso exigir muito. Mas eu voltei para estudar aqui com a intenção de me divertir. Portanto, não importa muito em que série estou. Então, a caixa não é longa por 2 anos. A professora veio e me trouxe para dentro e disse aos colegas. Este é o novo aluno transferido, Jian Yixin. Vamos dar boas-vindas a ele. Agora, vamos convidar o colega Jian para se apresentar. Eu estou ao lado do palco, sorrindo alegremente para todos. Olá a todos! Eu sou o Shen. Gosto de meninos e gosto de meninas. Estou aqui para aprender com vocês. Espero que possamos nos dar bem no futuro. Então, vamos às apresentações. Os colegas começaram a rir. Vários começaram a cochichar entre si. Esse garoto é bom, hein? A pele dele é tão clara. A posição do nosso garoto mais bonito na turma está em perigo. Que energia! De repente, as garotas da turma começaram a fazer barulho. Todas estavam chamando para eu sentar ao lado delas. Eu sorri e olhei ao redor com alegria. Eu sorri amplamente enquanto olhava ao redor. Com um sorriso no rosto, eu observei o ambiente. Queria ver se havia alguma bela por aqui. É claro que eu escolherei a bela. Pelo menos será agradável aos olhos, certo? A professora veio também e falou. Colega Jian, com qual colega você gostaria de sentar? Desde que a outra pessoa concorde. Isso deixou todas as garotas presentes animadas. Quem é a mais bonita da nossa turma? O que eu não esperava foi que, ao ouvir isso, todos ficaram surpresos. Então todos olharam em direção a um lugar. Mas as expressões eram um pouco estranhas. Eu não estou nem aí para o que as expressões dos outros significam. Com os olhares de toda a turma, descobri que era o assento vazio na última fila ao lado da janela. Ambos os lugares estavam vazios. Será que a mais bonita veio hoje? É claro que eu vou escolher a mais bonita. Então, sorri e fui sentar. Então, sorri e Professora Vei. Salvou. A expressão da professora Vei também estava um pouco estranha. Ela disse timidamente. Se você gosta, pode sentar. Ela bateu na mesa com uma régua. Para fazer os alunos se calarem. Pronto. Daqui para frente, cuidem bem dos novos alunos. Todos sejam unidos e amigos. Entendido? Vamos continuar a aula agora. Mas nesse momento, Shelv. As garotas estavam espiando discretamente. Significado de medida e comparação. A garota na frente virou-se e sorriu de forma amigável. Você ainda não tem o livro didático. Eu posso te emprestar o meu. Dito isso, ele colocou um livro didático amassado na minha frente. Eu olhei para aquele livro que estava sujo. Não sei 2. Você não sabe? Só posso rir e chorar ao mesmo tempo. Use você mesmo. Eu só vou ouvir de qualquer maneira. Eu vou olhar junto com meu colega de mesa. Olhar os outros também é bom. Não é legal ser assim. Só pude sorrir e aceitar. É a aula de línguas. Esta aula é de língua estrangeira. Não posso falar sobre outras matérias. Línguas estrangeiras são definitivamente boas. Afinal, eu estudei nos Estados Unidos agora. Então, para mim, parece que estou em uma aula de alfabetização. Estava tão entediante que eu bocejei. Eu acabei bocejando. A garota na minha frente se aproximou novamente. Longa, você também não entende? Se não, vamos conversar. Eu consigo entender, mas está muito chato. Não consigo entender uma língua estrangeira tão simples. Não pude deixar de ficar surpreso. Meu coração também melhorou. Melhorou. Achei que deveria ser a melhor turma. Deixei-me perguntar. Este é o que? O que está vendendo? É a turma mais fraca? A classe, sim. Não é riqueza. Nossa turma 1 é a melhor turma. Minha expressão não conseguiu esconder. Estava completamente com uma expressão de descrença nas palavras dele. A garota coçou a cabeça, um pouco envergonhada, e disse. Na verdade, é assim. A turma 1 ou tem as melhores notas, ou é a mais rica. E as outras são turmas normais. Mesmo as piores estão por aí. E ainda há muitas gangues misturadas lá dentro.
Lembre-se de tomar cuidado no futuro. Você deve. Eu de repente percebi. Assim que é. De repente, senti que isso era deslizante. E ainda me avisou sobre isso. Pontos. A temperatura está melhor também. Então você também é muito rico, não? Parece que você não tem boas notas. A garota ficou um pouco envergonhada. Para recuperar a dignidade, explicou. Eu só sou uma versão externa. Eu sou ótima em educação física. É realmente tão orgulhoso uma garota ser boa em educação física? Campos, eu percebi que você tem uma língua afiada. Quase fui. Com a língua afiada. Eu me chamo Shumen Jiao. Se precisar de algo no futuro, pode me pedir ajuda. Shumen Jiao bateu no peito e respondeu. Eu a achei bastante agradável. Justo agora, quando ela estava no palco. Ela é uma das belezuras. Não esperava que ela fosse tão interessante. Interessante. Acho que as pessoas são interessantes. Eu estive conversando o tempo todo. Não percebi que a expressão do professor estava piorando. O novo aluno, traduz o próximo parágrafo. O professor de repente chamou pelo nome. Eu não sabia se era comigo, ainda estava de cabeça baixa conversando. Até que a garota do outro lado do corredor me empurrou. Jardim. O professor está chamando você. Eu percebi e levantei a cabeça. Enfrentando os olhos irritados do professor Wei, perguntei. Professor, posso perguntar se há algo de errado? A expressão do professor estava realmente interessante. Estava roxa e verde, ainda mudando de cor. Parece que ele está muito irritado. Jian Yixin. Você pode traduzir o segundo parágrafo do livro? Eu dei de ombros. Mas professora, eu não tenho o livro didático. Se não tiver, peça emprestado a um colega. Claramente a professora ficou irritada. Não é tão fácil escapar dessa. Shumen Jiao me olhou com um pouco de simpatia. Ela me passou seu próprio livro didático novamente. Ela disse baixinho. Fale o que quiser. Ela não se atreve a fazer nada com você. Mas os cantos dos meus lábios se curvavam em um sorriso confiante. Peguei o livro e rapidamente abri na lição indicada. E então, saíram fluentemente palavras em inglês da minha boca. Com um leve sotaque americano, totalmente diferente do jeito de falar da professora. Era tão bonito que deixou os colegas impressionados. A professora também ficou atordoada. E sua expressão parecia ainda pior ao me olhar, como se tivesse sido humilhada. Posso perguntar? Perguntei rindo. A professora, com o rosto pálido e a contragosto, disse. Sente-se. O professor, com o rosto pálido e relutante, disse. Sente-se, por favor. Shumen Jiao me olhou com admiração e disse. Jian Yixin. Você é incrível. Como você fala inglês tão bem? Naquela vez, sua fala foi simplesmente maravilhosa. Sem olhar para seu rosto, eu nem pensei que era você falando. Eu, fingindo estar confusa, pisquei os olhos e disse: Eu não te contei? Eu voltei dos Estados Unidos. Antes, eu estudava na melhor escola de elite dos Estados Unidos. Os colegas que estavam ouvindo juntos soltaram um grito de surpresa. Durante a aula, eu achei tudo muito chato. Tinha que ser chato. Então, pensei em procurar Saki para ver o que ela estava fazendo. Fui até o prédio do segundo ano. Eu fui direto sem pensar duas vezes. De acordo com as informações que a Shumen Jiao acabou de fornecer, isso foi deduzido. Embora eu não saiba como estão as notas de Gu Qingdan, mas só de vê-la passando o dia em festas, sei que suas notas não devem ser lá essas coisas. No entanto, a família Gu é uma super família rica. Eles são extremamente ricos. Não é preciso perguntar, eu sei que ela definitivamente estará lá. Essa pessoa é extremamente orgulhosa. Além disso, Gu Qingjiu é uma pessoa tão orgulhosa. Ela nunca aceitaria não estar na melhor turma. Logo encontrei a sala da turma 1. Eu espreitei pela porta. E, de fato, vi a família Rui. E, de fato, vi a família Gil. Surpreendentemente, havia uma pessoa lá. Duas pessoas estavam conversando e rindo. Afinal, eu já tenho um compromisso com ela agora. Ficar com ciúmes é algo normal. Eu me defendi mentalmente. Não estou com ciúmes porque gosto de Gu Qingjiu. É apenas ciúmes devido à minha posição. Sabendo que no meu primeiro dia de escola eu não entendia nada. Fiquei irritado. Meus olhos brilharam astutamente. E eu sorri. É você quem? É você que verá o que acontecerá. Eu recuei para a escada. E puxei alguém. Sorrindo. Sequência de áudio. Disse com uma voz profunda. Um colega. Você pode ajudar, por favor? Apenas disse que o marido dela a estava procurando. Obrigado. A garota é uma pequena nerd de óculos. Ficou meio atordoada e acenou com a cabeça. Eu escrevi. Eu me escondi no canto da parede, olhando, e vi aquela pequena nerd entrando na turma 1. Assim que entrou, disse diretamente. Gu Qingjiu, seu marido está te procurando. A sala de aula, que estava barulhenta, ficou de repente em silêncio. Parecia que se uma agulha caísse, poderia ser ouvida. É fácil imaginar a expressão de surpresa nos rostos de todos. Eu, do lado de fora da porta, não pude deixar de rir, cobrindo a boca. Em poucos segundos, vi Gu Qingdan se aproximar com uma expressão brava. Ela tinha uma expressão que claramente dizia: Eu sabia que era você. Ela se aproximou e perguntou.
Eu sabia que era você. Você veio de propósito para me incomodar, não é? Eu cruzei os braços e respondi. Gu Qingjiu, você só está se preocupando em conversar com os colegas do sexo masculino. 4. Esta noite, voltando para a casa dos Gu, eu vou falar com sua mãe sobre o que fiz hoje. Uma parte. Nota, a parte Libra parece estar incorreta ou incompleta e não é possível traduzir. O que você realmente quer? Eu apontei para meu rosto. É bem simples. Agora você está cada vez mais. Na última vez. Olhos bonitos, Gumei. Ela não precisa se virar para saber que várias pessoas saíram para espiar. Quando ouvi recentemente que o marido dela a estava chamando, as pessoas estavam uma a uma. Todas estavam curiosas para saber o que estava acontecendo. Se nesse momento, ela ainda demonstrar afeto por mim, não confirmaria que ele é realmente seu marido? Não, em público. Você, homem, não pode. Eu ainda tenho dignidade. Ela arranjou uma desculpa para recusar esta conversa. Palavras de casa. Você emagreceu. Você não era assim antes. Hã? Você nunca recusaria. Agora você. Agora por causa de outra vista. Bons anos de sentimentos. Se terminou, terminou. Quando eu fazia algo antes. Embora ela também frequentemente diga que não é boa. Mas nas entrelinhas, eu também vou fazer do meu jeito. Então, vendo assim agora, eu me sinto frio. E eu também concordo. É como se uma pedra estivesse sendo assada de volta. É como se houvesse uma pedra bloqueando na volta. Agora eu também não vou te forçar mais. Fica a seu critério. Eu sou perfeitamente alto e magro. Disse em voz alta. E se aproximou, me abraçando pela cintura. Em seguida, se moveu e se enfiou no meu abraço. Um aroma agradável entrou pelas minhas narinas. Instintivamente, eu acariciei sua cabeça. A sensação continua ótima como sempre. Depois de um tempo, Gu Qing saiu do meu abraço. Me abraçou. E rapidamente se afastou. Vou te procurar para almoçar mais tarde. Eu estava com uma atitude de quem a usou e a abandonou. Eu não vou almoçar com você. Agora sou uma pessoa só. Estou me preparando para ir encontrá-la para almoçar. Gu Qing, com os olhos semicerrados, perguntou. A pessoa mais bonita da escola está bem na sua frente. Você não vai almoçar comigo? Você ainda vai sair para jantar com outras mulheres? Eu sorri e disse de propósito. Não vou te acompanhar no almoço. Te levo à noite. Gu Qing franziu a testa enquanto olhava para minha silhueta que se afastava. A próxima aula é de língua e literatura. Esta aula é praticamente um sono para mim. Em comparação com o Shumenjiao anteriormente. Só reconheço quando a aula começa. Finalmente consegui chegar ao final da aula e me espreguicei. Deve ser desconfortável. Não sei se consigo pegar um. Meu pescoço quase torceu. Shumenjiao virou a cabeça e olhou para mim, entre risadas e lágrimas. Você sabe que você estava dormindo tão bem. Quase fui curado por você. Finalmente acabou a escola. Estou com muita fome. Vamos comer. Comer depois de dormir bem. Colega, você nasceu no ano do porco? Agora estamos tão íntimos como amigos. Claro que sim. Você não vai comer? Vamos rápido para o refeitório. Depois que fico íntimo com as pessoas, costumo ser bem direto. E também sabia. E eu sei quantas vezes sonhei. Convidar alguém para jantar não custa muito, só um pouco. Tudo bem, tudo bem. Por favor, por favor. Shumenjiao arrumou as coisas na mesa e também se levantou. Nesse momento, de repente eu pensei em algo. Algo assim. Você sabe sobre pintura. Você está mais familiarizado com a escola. Onde é a sala da terceira série do ensino médio? Enquanto esperava Shumenjiao reagir, eu a puxei pelo pulso e saímos da sala. Não me importei com os olhares dos outros, que eram meio ambíguos. Tinha medo de que se eu demorasse, Sumo Shui já tivesse ido. Shumenjiao olhou para mim segurando sua mão. Sua expressão era um pouco sutil enquanto ela perguntava. Você vai cortar? Quem você vai procurar na turma da terceira série? Eu disse com um sorriso. Ela estava um pouco confusa. Você a conhece? Shumenjiao mostrou uma expressão surpresa e disse. Isso é. A pessoa que você está procurando é ela? O que você e ele são um para o outro? Qual é a sua relação? Eu ri. É sobre namorada? Ao ouvir isso, Shumenjiao ficou surpresa e arregalou os olhos. Não pode ser. O namorado misterioso dela é você. Então ela realmente tem um namorado. Ao ouvir isso, não aguento mais essa tristeza. Não sei. Shumenjiao me lançou um olhar desapontado. Então você é meu. Rápido, me diga. O que há sobre o namorado misterioso? É isso mesmo? O que há sobre o namorado misterioso? É alguém da nossa escola? Shumenjiao deu de ombros. Não sei. Dizem que ela tem um namorado com quem está há muitos anos. O resto ninguém sabe. É um mistério. Deve haver muitas pessoas. Com tanta atenção, como ela consegue esconder o namorado? Quando eu estava na América, a garota mais bonita da escola teve todos os seus segredos descobertos. É assustador quando você gosta de alguém. Você não sabe disso? Você está dizendo que são amigos? Não pode ser que você também. Não pode ser que você também vai atrás dela, né? Eu o considero apenas um amigo.
Mas parece que ela é bem famosa na escola. Ela é bem conhecida. Ela ganha dinheiro enquanto estuda. E em cada prova, ela está sempre entre os primeiros do país. Ela trouxe muita fama para a escola. Até o diretor a admira. A Sumushu é uma super estudiosa. Mas eu não esperava que fosse tão impressionante. Enquanto conversávamos, chegamos à turma do terceiro ano, classe 1. Eu entrei na sala e perguntei sozinha: Você pode me ajudar a chamá-la para fora? O garoto que foi segurado me olhou de cima a baixo. Ele parecia já estar acostumado com isso. Deve ser mais um que veio confessar para Sumushue, né? Mas você veio tarde. Acabou de sair um garoto que a chamou para fora. Agora ele deve estar em algum canto entregando uma carta de amor. Venha amanhã. Lembre-se de vir um pouco mais cedo. Aquele garoto está esperando do lado de fora da sala mesmo antes de acabar a aula. Ele terminou de falar e acenou para mim ao ir embora. Um pouco difícil de acreditar. Querendo ser seu amigo. Mas a outra parte já tinha saído antes que eu tivesse a chance de explicar. Shumenjiao parecia já ter previsto essa situação. Já tinha ouvido falar antes. Todos os dias há meninos enfileirados para se declarar a ela. Agora eu realmente acredito. É muito normal. Ela é tão bonita. E ainda por cima uma super estudante. E ainda tem uma personalidade tão gentil. Quantas declarações e beijos ela deve receber? De quantas facilidades ela deve ter? Enquanto eu falava, comecei a refletir. Ao ouvir isso, Shumenjiao fez uma expressão surpresa. Gentil. Você não está confundindo, está? Ele é conhecido por ser muito exigente. Não fique se declarando para ela todos os dias. Ela nem se dá ao trabalho de olhar. Que situação desconfortável. Eu acho que ela é uma pessoa gentil. Não é tão alto assim como você diz. Eu ainda aconselho você a desistir. Pessoal, não é tão fácil fazer amizade. Eu acho que você nem a conhece. Só quer se aproximar dela. Shumenjiao ainda achou difícil de acreditar, porque já tinha visto a frieza de Sumushue antes. E nunca ouvi ninguém dizer que Sumushue tinha algo a ver com Evan. Eu sorri e balancei a cabeça. Não se preocupe com isso. Vamos primeiro almoçar no refeitório. Depois de alguns minutos, chegamos ao refeitório. Estamos tentando encontrar o local 3. Quando encontramos colegas de classe. Eles acenaram e nos chamaram para entrar. Nesse momento, um colega de classe brincou. Jian e Shen. Shumen Yao. Como vocês ficaram juntos? Mal se conhecem há uma manhã. Será que vocês se olharam e gostaram? Outros colegas também riram de maneira ambígua e começaram a provocar. Juntos, juntos. Várias pessoas gritaram juntas, suas vozes se destacando no refeitório. Isso atraiu a atenção de outras pessoas. E quando Gu Qingjiu entrou, ela também ouviu o barulho. Olhou casualmente, de maneira despretensiosa. Não esperava ver a minha silhueta. E, claro, também estava Shumen Yao ao meu lado. Gu Qing ajustou a mão e o olhar. Mão e olho. Esta garota sou eu, retornando. Só essa pessoa. Ela atraiu meu olhar em uma refeição. Antes, eu realmente me importava com o que eu disse. Agora que vi a aparência daquela garota, qualquer preocupação desapareceu. Como essa pessoa pode se comparar a ela? Gu Qing também subiu para o segundo andar sem olhar para trás. Logo atrás, havia um garoto com uma aparência delicada. Gu Qing sempre foi o centro das atenções. Portanto, quando ela apareceu, meus colegas de classe do sexo masculino também foram atraídos. Falaram de forma apaixonada. É Gu Qingyan. Ele subiu para o segundo andar. Ou deveríamos ir ao segundo andar também. Não é a beleza da nossa escola. Ela é muito linda. Cada movimento dela exala uma aura nobre. Eu ouvi a imagem. O jeito que eles ficaram apaixonados. Ela é a beleza da nossa escola. Não há mais ninguém? Eu acho que no terceiro ano do ensino médio. Assim que essas palavras foram ditas, imediatamente atraiu os olhares de alguns garotos. Shumenjiao rapidamente puxou minha roupa. Murmurou para mim, um pouco perto do ouvido, em perigo. Você diz algo. Eles são todos fãs loucos de Gu Qingjiu. Você disse que ela não é boa com as mãos. Eles vão brigar com você. Eu não tenho lugar para esconder e ouvi isso. Fãs loucos. Até essa pessoa dela tem fãs loucos. Mas realmente é difícil encontrar alguém tão bonito quanto ela. Cresci olhando para o rosto dela. Deve ter desenvolvido imunidade. Vamos. Vamos também comer no segundo andar. Aqueles rapazes de repente se levantaram. Eles me lançaram um olhar e saíram da mesa, subindo as escadas. As colegas de classe restantes nos olharam de forma sugestiva. Colegas de classe. Não demorou muito para que se tornasse como Shumen. Olhando como vocês se recusam a se associar. Depois de falar, algumas pessoas riram coletivamente. Eu dei uma olhada para eles. Suspirar em silêncio no coração. Essas pessoas estão entediadas com essas ações. Sempre que vejo um homem e uma mulher juntos, é necessário que eles finjam ser um casal. Eu puxei o ombro de Shumenjiao e disse a eles com um olhar. Shumenjiao é realmente boa. Eu vou pensar sobre isso. Vocês já foram. Em pouco tempo, eles terminaram de comer. Shumenjiao virou a cabeça para me perguntar. O que você disse há pouco é verdade? Estava prestes a dizer algo. O quê? Então vi alguém vindo do segundo andar.
Com uma expressão feia, olhou para mim. Eu também vi aquele grupo de puxa-sacos atrás dela. Coma, macarrão. Referindo-se ao macarrão público. Não planejava mais, apenas me virei. Ainda se atreve a me dar uma cara. Xu Mengiao sorriu docemente. Também comprou um pedaço de carne cozida. Com um sorriso no rosto. No entanto, as palavras saíram como uma ordem. Abrindo a boca. Xu Mengiao olhou para mim com a cabeça cheia de pontos de interrogação. A cabeça está olhando com um ponto de interrogação parecendo para o surpresa. Perguntou. Você estava pensando que era uma concubina? Abra a boca rápido. Minha voz estava um pouco impaciente. Xu Mengiao mostrou um sorriso doce. Abra a boca. Ela comeu a carne de porco agridoce que eu passei. Eu a incentivei. Olhei na direção. Gu Qingdan estava realmente me olhando ainda. Abracei casualmente um cachorrinho atrás e saí. Qual você quer comer? Peixe 4. Ou carne de boi? Xu Mengiao perguntou. Tanto faz. Xu Mengiao pegou um pedaço de carne e estendeu para minha boca. Neste momento, já tínhamos saído do refeitório. E assim perdemos a vontade de agir. Empurrei os achis. Hashi. Coma você mesmo. Xu Mengiao me olhou confusa e sem entender. Como você mudou tão rápido? Há pouco, você estava parecendo muito íntimo. Colegas, não é? Você não gosta de peixe? Então, eu te dou um bife, tudo bem? Eu olhei para ela. Antes, não me surpreendeu. Eu não estava surpreso antes, certo? Antes, eu não fiquei surpreso com você. Você precisa saber distinguir qual frase é verdade. Qual frase é mentira. Xu Mengiao estava com uma expressão deprimida. Então, aquela frase que você disse antes era mentira? Eu pensei que ele se achava incrível por ter comprado isso. Ele consideraria namorar consigo mesmo, não é? Xu Mengiao colocou a mão no peito e fez uma expressão de dor. Logo, era tarde e o colégio já tinha acabado. Xu Mengiao me acompanhou até a saída da escola. O motorista dela veio buscá-la. Ela perguntou se eu queria que ela me levasse para casa. Eu acenei com a mão e disse: eu vou voltar sozinho, você vá logo. Vá logo. Enquanto falava, fui empurrando ela. Eu a coloquei dentro do carro e fechei a porta. O motorista a levou embora. Eu fui. Eu finalmente voltei para o lado do portão da escola. Neste momento, vi que Gu Qingdan estava agachada ao lado do carro de luxo. Sua expressão era um tanto desanimada. Ela murmurava algo com a boca. Jian Yixin, venha logo. Eu sorri levemente e fui até ela, batendo em seu ombro. Gu Qingjiu se virou e levantou a cabeça. E a vi parada na minha frente. Eu estendi a mão e a puxei para cima. Ela estava com uma expressão sorridente. Gu Qingjiu, você é tão imatura. Não posso acreditar que você ainda está aqui agachada. Não sei como você pode ser assim. Pensei que você fosse uma estudante do ensino fundamental ao lado. Gu Qingjiu, irritada, estendeu a mão e me deu um tapa. Mas seu rosto rapidamente voltou a se iluminar com um sorriso. Você não tem uma grande beleza ao seu lado? Eu realmente pensei em não esperar por você. Então, ela me olhou com raiva. Não é bom ficar escondido e espiando. É verdade que você trouxe. Eu estendi a mão e apertei o nariz dela. Vamos primeiro para casa. Depois de falar, eu segurei a mão dela. E a coloquei dentro do carro. Depois de um tempo, finalmente chegamos em casa. O motorista entrou com o carro. O portão de ferro se abriu. E uma fileira de empregados ficou em duas linhas para nos receber. Depois que desci do carro, segurei a mão de Gu Qingdan e entrei. Uma pessoa imediatamente acendeu a luz. A pessoa na porta imediatamente nos abriu. Os dois entraram juntos. De repente, um som de batidas ecoou. Isso nos assustou. Muitas fitas coloridas caíram sobre nós. Parabéns pelo noivado, vocês dois. As pessoas na sala começaram a gritar alegremente. Eu e Gu Qingdan estávamos confusos. A mãe de Gu veio até mim, segurou minha mão e disse alegremente: Pequeno Shen, agora você é meu genro. Gu Qingdan lançou um olhar. E percebeu que a sala estava decorada de forma festiva. Todos estavam vestidos formalmente. Ela franziu a testa e olhou para a mãe, perguntando: Mãe, o que é isso? A mãe de Gu respondeu sorrindo: Hoje é o banquete de noivado de vocês. De qualquer forma, não há dia melhor do que hoje. Então vamos fazer isso hoje. Xiao Shen, vem aqui olhar. Eu encomendei um bolo muito bonito para o banquete de noivado de vocês. Vocês vão adorar. Eu também fiquei sem saber como reagir quando me puxaram para lá. No meio havia uma caixa com um bolo de 10 camadas. Era muito requintado e impressionante. O pai da Gu me chamou e deu um tapinha no meu ombro. Você tem que cuidar bem da Qingdan, entendeu? Eu a confiei a você. Você não pode decepcioná-la. Gu Qing estava um pouco sem saber o que pensar. Portanto, ninguém perguntou a opinião dela. Ninguém perguntou se ela realmente queria se casar. Mas com o olhar sério do vovô, ela não tinha coragem de recusar na frente de tantas pessoas. Na festa de noivado, a família Gu anunciou oficialmente nosso noivado a todos, para que os dois desenvolvessem sentimentos um pelo outro. Por isso, não estamos com pressa em nos casar. Além disso, ambos ainda não atingiram a idade legal para casar, de acordo com as leis do país. Quando o príncipe Zen estava lá, a mamãe Gu sorriu e disse:
Quando Kim-gil fizer 18 anos, ele poderá se casar no exterior. Ao ver isso, Gu Kim-gil me puxou para um lado e disse insatisfeita: Você não quer se casar comigo, quer? Eu sorri maliciosamente e a abracei pelos ombros. Sussurrei em seu ouvido: Gu Kim-gil, você não tem estado apaixonada por mim secretamente, tem? É por isso que você se casou com Gu? Gu Kim-gil já estava pulando mais rápido por minha aproximação. Ao ouvir isso, olhei rapidamente. Afastando minha cabeça, disse: Só um fantasma te amara secretamente. Eu também estou sendo forçada, tudo bem? Assim está bom. Então vamos nos rebelar juntos. Seu pai te ama tanto. Você não vai saber se casar com alguém que não gosta. Não vai ser feliz com alguém que não gosta. Até a última frase. Cabeça. Você não gosta de mim? É realmente porque eu tenho os meus próprios recursos. Essa garota não tem ideia nenhuma. Gu Kim-gil parecia saber o que eu estava pensando e disse, rindo: Desculpe. Eu não vou cooperar com você. Nós somos inquebráveis. Estamos noivos, isso é um fato inegável. Nós somos realmente inquebráveis. É melhor você se conformar. Entendeu agora? Eu, cética, estreitei os olhos e a examinei. Eu sinto que ela está escondendo algo de mim. Gu King abriu as mãos e deu de ombros. Eu já aceitei isso. O que você está preocupada? Se formos nos casar oficialmente, teremos que esperar eu fazer 18 anos. O casamento ainda está longe. Pode ser que haja outras variáveis nisso. Eu agarrei de forma despreocupada. Casar é casar, né? Um a mais é sempre bom. Não é bom se não houver satisfação. Com meu rosto calmo e bonito, me aproximei dela. Parecia que eu ia beijá-la. Parecia uma mãe com seu filho. Gu Qingdan recuou para evitar o momento. Ei, o que você está fazendo? No momento seguinte, eu de repente a encurralei contra a parede. Eu sorri de forma maliciosa. Gu Qingjil, você subestima os homens demais. Eu vejo que você não entende as pessoas. Você quer tentar? Vamos tentar. Gu Qingjil estava um pouco nervosa no começo. De repente, ela se acalmou e me olhou dizendo. Então, ela repentinamente deu uma joelhada. Eu desviei rapidamente. No movimento, eu segurei a perna que ela tinha chutado. Eu fiz um TCH e olhei para ela. Não imaginava que você fosse assim, querido. Mas você é tão entusiasta. Então eu também não vou ser educado. Gu Qingjil, com o rosto vermelho, só pôde gritar. Eu ri com satisfação, exceto por uma palavra de cortesia. Gu Qingdan fez bico de maneira teimosa. Não respondeu. Você é nojento. Eu estava prestes a continuar a provocá-la. De repente, senti uma forte sensação de estar sendo observado. Imediatamente recuperei a consciência e olhei para trás. Vi que quase todos os convidados estavam nos olhando. Seus rostos estavam repletos de inveja pelo afeto dos jovens. Que situação! O rosto de Gu Qingjil instantaneamente ficou vermelho. Nós estávamos brincando e esquecemos que ainda estávamos na festa de noivado. Acabamos fazendo uma cena íntima na frente de tantas pessoas. Ela rapidamente me afastou e correu para a porta. Assim, essa festa de noivado terminou entre risadas dos mais velhos. No caminho de volta, Gu Qingjil, sentada ao meu lado, reclamou de mim. Culpa sua. Diante de todos, você me encurralou contra a parede. Quando penso em como fiquei tímida, você ainda estendeu a mão e bateu no meu braço. Eu também me arrependo um pouco. Mesmo que normalmente eu tenha uma pele grossa. Mas naquela situação, é realmente um pouco vergonhoso. As coisas já aconteceram. Agora, qual é o sentido de investigar isso? De qualquer forma, é o nosso banquete de noivado. O que há de errado em sermos um pouco afetivos? Eu disse isso de propósito, como se não me importasse. Justamente, o motorista nos levou de volta ao apartamento de luxo. Saímos do carro e entramos no elevador. Eu a encurralei contra a parede de novo no elevador. Olha, não tem nada demais nisso. Gu Qingjil ainda estava com o rosto vermelho. Ela se afastou da minha mão. Isso é porque você tem pele grossa. Não acha que há algo demais? Eu sou sensível. O elevador chegou, nós vamos juntos. Gu Qingjil acabou de inserir a impressão da palma da mão. Neste momento, o celular dela tocou. É minha mãe. Gu Qingdan ficou com um pouco de dor de cabeça ao ver a ligação. Tenho uma sensação estranha e ruim. A mãe da Gu Qingjil do outro lado do celular estava rindo alegremente e disse. Qingjil, querida, esqueci de contar uma coisa para vocês. Sobre o seu apartamento. Eu mandei reformar um pouco. Vocês agora são noivos. Daqui em diante, vocês vão dormir no mesmo quarto. Assim, o relacionamento pode ser cultivado mais rapidamente. Entenderam? A porta se abriu e nós entramos juntos. Nós apreciamos juntos. Eu não permito que vocês durmam em quartos separados. Daqui em diante, vocês têm que dormir juntos, entenderam? Caso contrário, eu vou levar vocês para o norte agora mesmo. Lá, você pode se casar aos 14 anos. Gu Qingdan suspirou e apertou a testa, dizendo. Entendi, entendi. A mãe de Gu estava sorrindo de forma um pouco misteriosa. Ela disse com um aviso especial. Eu comprei alguns presentes e coloquei na cama para vocês. Tudo bem. Eu não vou atrapalhar o descanso de vocês. Boa noite, beijinhos.
Gu Qingdan desligou o telefone. Ela me explicou que a mãe mandou alguns presentes. Em seguida, eu e Gu Qingdan entramos no quarto. De fato, vimos uma caixa em cima da cama. Parecia bem grande. Nem perguntaram nada para mim. Sem sequer me consultar, já me deixaram noiva. É justo que enviem alguns presentes como compensação. Pensando nisso, Gu Qingjiu foi feliz e pulou para abrir a caixa. Quando ela viu o que havia dentro da caixa, ela ficou sem palavras. Era, na verdade, Durex. As duas ficaram boquiabertas. Então se entreolharam. Gu Qingdan estendeu a mão e mexeu na caixa. Dentro, tudo era dessa marca. A caixa estava cheia, com pelo menos algumas centenas. Eu não sabia se ria ou chorava. Por que nos deram tanto? Até quando teremos que usar isso? Gu Qingjiu me lançou um olhar. Quem iria usar isso com você? De repente, ela sorriu maliciosamente. Ela se virou e a pressionou para baixo. E então, soprou em seu rosto de maneira sugestiva e disse: em público, já somos noivas. O rosto delicado de Gu Qingjiu instantaneamente ficou vermelho. Afastando minha cabeça com as mãos e os pés. Abraçando meu peito com as duas mãos. Olhando para mim com cautela, disse: Ishin, você é um tarado. Eu ri de forma sarcástica e olhei para ela, dizendo: não é só uma camisinha? Você nunca viu esse tipo de coisa? Gu Qing ficou provocada, e Gu Qingdan foi estimulada por mim. Imediatamente se recusou a perder. Orgulhosamente, o pequeno Bak. Quem disse que eu sou submissa? Quem disse que eu já vi isso? Eu só não quero usar isso com você. Você é tão... muito. Quem sabe se você tem essa doença? Ao ouvir isso, eu fiquei incomodada. Além disso, a expressão dela de desprezo por eu ser suja me irritou. Eu fiz uma careta e disse: virgem. Acredite se quiser. Gu Qingdan me olhou com desconfiança. Verdadeiro ou falso? Você tem tantos amigos. É um virgem, não é? Ter muitos amigos é diferente de ser um virgem. Então, você é um virgem. Quanto mais você fala isso, mais pessoas vão acreditar em você. Você vale muito, cada vez mais. O que você disse deve ser verdade. Na verdade, eu pensei que, depois que eu falei, teria alguma confiança. Na verdade, depois que eu falei, fiquei um pouco arrependido. Isso prejudica a minha reputação masculina. Isso afeta minha honra como homem. Eu falei isso para ela de maneira amigável. Gu Qingjiu imediatamente entendeu por que eu agi assim. Ela instantaneamente sorriu como um gato que roubou comida. Você quer que eu ajude a manter esse segredo? Gu Qingjiu começou a rir de forma travessa. Ela ergueu o queixo como uma dama orgulhosa e disse: não é possível. Mas você precisa ouvir o que eu digo. Então eu vou fingir que não ouvi nada. O que você disse, minha senhora? Eu farei tudo conforme sua vontade. Eu segurei a mão de Gu Qingjiu. Com a mão uma mil. Eu sou fácil de lidar. Não vai ser difícil para você. E não vou te deixar fazer nada ilegal. É bem simples. Gu Qingjiu riu hehehe. Este quarto é meu a partir de agora. Você vai dormir no sofá. O sorriso dele se foi. Meu sorriso congelou ao ouvir isso. Olhei para ela incredulamente. Parecia que eu duvidava de mim mesmo. Gu Qing tinha medo de que eu me arrependesse. Levantei a mão apontando para a lei. Repita o que acabei de dizer. O que você acabou de dizer. Você segue tudo o que eu digo. Não seja desonesto. O que significa mover a pedra e machucar os próprios pés? Agora finalmente experimentei isso pessoalmente. Embora eu quisesse muito desistir, mas considerando meu próprio masculino. Então, por enquanto, vou seguir o que ela diz. Tudo bem, vou cumprir minha promessa. Eu pareço muito confiável. Eu estava cheia de confiança. Na verdade, já estava pensando. Como recuperar o controle sobre o quarto? O controle. Gu Qing pegou um travesseiro e o enfiou em meu abraço. Ela acenou para mim. Então, boa noite. Eu só posso aceitar relutantemente. Eu também não tenho escolha. Eu estava pensando em pegar uma garrafa de refrigerante. Então, ouvi os sons de passos se aproximando. Gu Qingdan saiu do quarto. Ela ainda estava assobiando uma melodia alegre. Eu me virei e olhei para ela, perguntando: você está com a mão na rede? Gu Qing foi para a cozinha. Ela pegou uma lata de bebida da geladeira. Pegou uma lata de Coca-Cola para mim. Eu gritei para ela. Gu Qingdan não se importou com meu tom autoritário. Ela estava de bom humor agora. Portanto, não se importou comigo. Então, pegou uma lata de Coca-Cola e veio me jogar. Depois, ela se apoiou no sofá e sentou no tapete com as pernas cruzadas. Cadê o controle remoto? Quero assistir TV. Ela procurou por toda parte, mas não encontrou o controle remoto. Então, estendeu a mão pequena na minha direção. Eu procurei pelo controle remoto no sofá por um tempo. Um tempo. Eu encontrei o controle remoto e coloquei na mão dela. Eu olhei para o perfil dela. Percebi que essa garota ficou cada vez mais bonita nos últimos anos. Antes, seu rosto ainda era redondinho. Ela era tão fofa quanto um gatinho de rosto redondo. Agora, realmente está bonita. O queixo também está mais afilado. Ela parece ter um rosto muito delicado. Ei, a garota que vai almoçar com você hoje na cantina. É a grande beleza que você mencionou. Seu gosto realmente é péssimo agora.
Aquela é considerada uma beleza. Ela de repente começou a falar. Eu a olhei de soslaio e vi seu canto da boca se levantar. O que você quer dizer com isso? Por que eu teria ciúmes? Aquela pode se comparar a mim? Gu Qingjiu resmungou, mostrando descontentamento por me comparar com aquela garota. Minha beleza está em um nível muito acima daquela garota. Eu bebi minha bebida e ri, dizendo: você está enganado. Minha grande beleza não sou eu. Falando nisso, eu não pude deixar de pensando se devo procurá-la novamente amanhã. Gu Qingdan percebeu que eu estava perdido em pensamentos. Ela suspeitou que eu realmente estava pensando naquela grande beleza. Não posso deixar de sentir um pouco de ciúmes. Então me diz, quem é essa sua grande beleza? Eu não acredito. Não tem ninguém na escola mais bonita que eu. Eu sorri de forma maldosa. É você. Não é só você que é a musa da escola. Ao ouvir isso, Gu Qingdan ficou um pouco irritada. Olhando você sorrir desse jeito tão meloso. Você gosta dela. Jian Yixin, não se esqueça. Você agora é meu marido. Você quer sair? Ao ouvir isso, não pude deixar de rir. Por favor, querida esposa. Parece que você também tem suas próprias qualidades. Que direito você tem de apontar? Não vou te impedir de sair com caras bonitos. E você não deve me atrapalhar de conquistar garotas. Sério? Então vamos fazer um pacto. Gu Qingjiu olhou para mim enquanto levantava o dedo mindinho. Embora eu ache que isso é muito infantil, mas ainda assim eu fiz o pacto. Como quando éramos crianças, unindo os dedos. E então selamos com os polegares. Esse momento me fez sentir como se tivesse voltado para a infância. As duas costumavam estar juntas frequentemente. Quando eram crianças, eram as únicas amigas uma da outra. Gu Qingjiu de repente se lembrou de algo. Quando éramos muito pequenas. Parece que foi quando você tinha 3 ou 4 anos. Eu ouvi meus pais dizerem que estávamos com um casamento arranjado desde o nascimento. Foi então que ela percebeu que eu a havia abraçado. Minhas mãos ainda estavam possessivamente ao redor de sua cintura. A posição dos dois era um pouco íntima. A posição dos dois parecia um pouco. Ela rapidamente pressionou as mãos contra meu peito querendo se levantar. Você precisa me soltar. Eu quero voltar a dormir. Fiz uma expressão lamentável e a olhei, dizendo, com um olhar suplicante. Com uma expressão adequada, olhou para ela e disse: álcool. Você se lembra de como era antigamente? Quando éramos crianças, costumávamos dormir juntas frequentemente. Lembra? E depois? Ela achou que eu ao mencionar a infância tinha uma intenção oculta. Mostrar meu teste. Fiz sinal para verificar. Este sofá é bem confortável para deitar, mas não é prático para dormir. Você tem coragem de me ver sem dormir? Então amanhã não preciso ir à aula. Esse cara está tentando apelar para a emoção. Não, só um olhar. Está certo. Se deixar ela dormir no sofá a partir de agora, ela também vai sofrer. De vez em quando, deitar um pouco não faz mal. Eu a abracei pela cintura e me comportei como se estivesse fazendo charme com ela. Tudo bem, posso entrar, certo? Gu Qing finalmente cedeu. Ótimo. Querida, você é realmente muito bondosa. Eu consegui fazer charme. Gu Qing chegou a isso. Apontou para mim, seriamente. Mas primeiro, preciso esclarecer. A partir de agora, o quarto é meu território. No meu território, você tem que me obedecer. Ficou claro? Eu fiz um gesto de ok para ela. Então, finalmente soltei. Abraçando o travesseiro, fui com ela em direção ao quarto. Querida, vamos dormir. Gu Qingdan disse, fazendo uma pose de desprezo. Quem quer dormir com você? Nós vamos dormir separados. Se não fosse pelo fato de que a cama do quarto é grande, mesmo assim, ainda deve ser suficiente para 2 pessoas. Caso contrário, ela não iria querer compartilhar. Está bem, cada um dorme do seu jeito. Só não venha me atacar à noite. Só tenho medo de você não. Não entendi. Eterno. Se você falar mais, saia. Eu sensatamente fiquei em silêncio. Sorrindo, a levei para dentro. Na manhã seguinte, a luz do sol claro iluminou o quarto. Dormi muito bem essa noite. Abracei o que estava em meus braços e esfreguei. E me voltei para o lugar confortável. Estava dormindo profundamente. Alguém estava me empurrando. Yixin, acorde. Que chato, não me perturbe. Afastei aquela mosca irritante, frustrado, para que ela não atrapalhe meu sono. Yixin, levanta logo. Sem tradução necessária. Eu acordei de repente e abri os olhos. Sem tradução necessária. O sono sumiu completamente. Com os olhos semiabertos, espreguicei-me. Olhei para a pessoa à minha frente. Neste momento, Qingjiu me olhou com uma expressão crítica. Ontem você ainda teve a coragem de me dizer para não te atacar. Ontem você ainda teve a coragem de me dizer para não te atacar. Mas você mesma veio me atacar. Sem tradução necessária. Até eu estou pensando. Eu agarrei sua mão com força. Fechei um pouco os olhos e a encarei. Você viu. Sem tradução necessária. Foi você que me atacou, não foi? Sem tradução necessária. Claro que eu não vou contar a ela o que aconteceu ontem à noite. Sem tradução necessária. Ela olhou para a cama ao lado. A cama, de fato. Os dois estavam juntos ao lado dela.
Eu a abracei como um polvo. Se for falar sobre quem atacou, a postura deixa isso bem claro. Gu Qingjiu estava um pouco envergonhada. Eu a observei com um olhar curioso. Esperar é um erro meu. Gu Qing reagiu rapidamente. Ela resmungou como uma princesa arrogante. O que é a sua rede? Você se esqueceu. Este quarto inteiro é meu. Este lado da cama também é emprestado para você temporariamente. Portanto, ainda é meu. Ao olhar para meu rosto, Gu Qing, se você não estiver feliz, então vá dormir no seu sofá. Eu gentilmente emprestei minha cama para você. Você ainda se atreve, não é? Abrindo as mãos na área restrita do condado. Camada dupla. Certo, ganhei. Realmente não consigo encontrar uma razão para refutá-la. Então a pessoa se levantou da cama. Estudando a lei. Estamos quase chegando à escola. Eu olhei pela janela do carro. De repente, uma bela figura apareceu na minha visão. Devagar. Abri bem os olhos de surpresa. Vi que ela entrou novamente naquela confeitaria de ontem. Gu Qingjiu gritou. Gritou. Então eu gritei apressadamente. Pare rápido. O que está acontecendo? Ainda não chegamos. Gu Qinggan perguntou. Mas ainda assim pedi ao motorista para parar no lado. Até que alguém me visse sair do carro. Até que alguém me visse sair do carro. Eu ainda sou uma garota. Depois de dizer isso, abri as mãos e movi os 5 dedos, dizendo. Aquela pequena parte eu. Gu Qinggan, sem opção, tirou a carteira. Colocou na palma da minha mão e disse com desgosto. Por que você não vai trocar dinheiro por conta própria? Eu não tenho tempo. Após isso, sorri com os olhos semicerrados e fiz um sinal para ela com a mão. Gu Qinggan me olhou confusa. Ela achou que eu queria contar algo em segredo para ela. Quanto mais suspeita ela estava. De repente, beijei seu rosto com um som de puff. Disse com um sorriso nos olhos. Oi, esposa. Depois de beijar, fiquei mais forte dentro do carro. Gu Qingdan ficou surpresa por um momento e depois sorriu. Esse cara é. Mas viu minha silhueta desaparecer. Ela pensou que eu estava um pouco estranho anteriormente. E naquele momento, dentro da confeitaria, eu sorria radiante enquanto ia para trás de Sumu Shui. Dei um tapinha no ombro dela. Olá! Sumu Shui se virou e não esperava que fosse eu. Que fosse eu. Ela disse, um pouco surpresa. Como é que é você de novo? Parece que temos um destino juntos. Depois de dizer isso, vi que ela estava comprando bolo novamente. Não pude deixar de pensar. Será que ela também está comprando para o namorado? Se for o caso, então o namorado misterioso dela deve ser estudante de Shanti também. Sumu Shui disse ao garçom. O garçom respondeu. Me dê um pedaço de bolo de morango. Eu levantei a mão e pedi ao garçom. Um pedaço. Uma xícara de chá e depois pedi uma xícara de leite com chá. Depois, um chá. Em seguida, saímos juntos da loja de bolos. Assim que saí da loja de bolos, vi um carro de luxo não muito longe. Parece que é o carro de Gu Qingdan. Neste momento, ela estava sentada no carro, olhando na minha direção, com um olhar obscuro fixo em mim e Sumu Shui. Eu pensei para mim mesma. Fui pego em flagrante. Não sei onde o café da manhã é bom. Levei-me para comer algo cedo. Logo entramos em uma padaria. Pãezinhos assados e mergulhados. Comemos até saciar. Terminamos os pãezinhos. Quando os dois saíram da padaria, olhei cautelosamente para os lados. Confirmei que o carro da Gu Qingjiu não estava lá. Tom de voz. Sumu Shui notou meu comportamento estranho e perguntou. Eu sorri com a cabeça. Ontem eu estava na aula de direito. Seus colegas disseram que você foi abordado por uma garota. Seus colegas disseram que você foi surpreendido por uma garota. É verdade? Eu a recusei. Sumu Shui disse com calma e olhou para mim, perguntando. Você precisa de algo de mim? Na verdade, eu só queria dizer que não estou familiarizado com a escola. Queria te pedir para ser meu guia. Eu, nervoso, cocei o nariz. Na verdade, eu já perguntei a Shumen sobre isso. Nós caminhamos juntos de volta, porque já estava quase na hora da aula. Portanto, muitos estudantes estão apressados. De repente, senti o olhar atento dos outros. Não preciso pensar para saber. É tudo por causa da Sumu Shui. Mas ela não percebe nada. Claramente já se acostumou. Os dois caminharam até a entrada da escola. Olhou casualmente para os lados. Percebeu que havia um novo aluno. E o porteiro de ontem estava lá. O que estava lá? 2 portas estavam conversando. Um dos seguranças mais antigos disse. Você precisa ser mais esperto, esperta daqui para frente. Não seja como Xiao Li, que ofendeu alguém sem querer e foi demitido. Ele fixou o olhar em mim. Não é uma unidade. Trabalho. Eu também estou tentando expressar meu ponto de vista. Sem rancor, sem ressentimento, apenas problemas. Rancor. Ontem, quando ele te parou. Sério? Isso é muito irritante, não é? E quanto àquela ligação? Deve ser uma ligação do diretor, né? Se você não tivesse alguma influência, o diretor te receberia pessoalmente? A voz de Sumu Shui foi ficando mais suave, como se estivesse acusando. Você, que é rico e poderoso. Uma simples palavra pode determinar o destino de uma pessoa.
Você sabe o quão importante é para aquele trabalhador. O quão importante é esse trabalho para ele? O filho dele acabou de nascer. Só com leite em pó e fraldas todo mês. Isso já é bastante. E tem também as despesas da família. Ele perdeu esse trabalho valioso. Você sabe o que isso significa? Desculpe. Eu não gosto de fazer amizade com pessoas que abusam do poder. Cada frase que passa. Sulin disse esta frase, sem se importar com eu que estava confuso após ser repreendido. Ela virou e saiu diretamente. Logo eu perguntei, incomodando-me com a situação. Descobri pela boca de Shumen Jiao que, na verdade, a situação da família era comum. E era uma família monoparental. A mãe dele já tinha sido intimidada por ricos enquanto trabalhava. Por isso, ele tinha uma aversão a pessoas ricas. Eu imediatamente entendi o que acabou de acontecer. O que poderia ser tão surpreendente? Provavelmente, foi a Gu King que iniciou tudo. Que deu aquilo. Afinal, o pai dele é um diretor da escola Xande. Mas é verdade. Xande é uma escola que a família dele possui. Eu corri como um raio para o prédio do terceiro ano do ensino médio. Ao chegar no terceiro ano, encontrei um rapaz. Olá. Apenas disse que Jian Yishen a procurou para agradecer. O rapaz me viu e exclamou. Ele me olhou de forma insinuante e disse em tom de brincadeira. Olha quem é você. Veio tão cedo hoje para se declarar? Muito bem, mostrou intenção. Que coincidência! Era a mesma pessoa que encontrei ontem. O garoto terminou de falar e entrou na sala gritando. Disse que tem um gato procurando por você. Ele disse que se chama. Espera aí. Ela me viu com uma atitude um pouco indiferente. Ela viu que havia algo interessante. Tem alguma coisa? Eu preciso conversar com você. Você pode me dar alguns minutos? Ela respondeu. Então nós fomos para um espaço vazio ao lado do prédio da escola. Eu me virei para ela e disse de forma séria. Sobre o que aconteceu. Não importa se você acredita ou não. Eu não sabia sobre isso. Mas eu meio que adivinho o que aconteceu. Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso. Você não tem ideia do que está acontecendo. E me colocaram a culpa injustamente. Você acha que isso é apropriado? Depois de falar, eu me virei e me preparei para ir. Ao ver minha determinação e teimosia, os olhos negros dela tremularam ligeiramente. Ela percebeu instantaneamente que estava errada. Eu achava que eu era como os outros garotos, que tinham propósito ao me aproximar dela. Então, ela inconscientemente me tratou como se eu fosse aquele tipo de rico privilegiado. Ela de repente segurou meu pulso. Seu pedido de desculpas. Eu reservei o direito de considerar. Depois de dizer isso, eu me desviei dela e saí. Minha próxima parada foi o escritório do diretor. Embora o sino da aula já tivesse soado, eu não tinha tempo para me preocupar com isso. Entrei abruptamente no escritório da escola. E naquele momento, o diretor estava cochilando apoiando o queixo. Ao ouvir a porta bater com força, fiquei tão surpreso que meu braço tremia. Minha cabeça bateu na mesa. Ele se segurou a testa, sentindo dor. Ele estava prestes a reclamar irritado. Mas ao ver que era eu, seu rosto irritado imediatamente virou um sorriso. É o estudante Jian. Posso ajudar com algo? Venha, sente-se rapidamente. Eu fui direto até sua mesa e bati na mesa, dizendo. Por que você demitiu Gogo? Foi por minha causa? É uma ordem da Gu. É uma ordem da Gu. Trabalho 4. Não pode. De repente, uma voz autoritária ecoou. Gu Qingjiu empurrou com o rosto sério. Ver algo frequentemente é surpreendente. Gu Qing comida. Veio até mim. Eu não concordo com o que você disse agora. Após dizer isso, virou-se e olhou para o diretor. A pessoa que eu demiti. Não é possível contratá-lo novamente. Entendeu claramente? Ao vê-la aparecer de repente, o diretor, que estava sentado, levantou-se assustado. O diretor se enxugou com o suor frio da testa. Acenou com a cabeça em assentimento obediente. Entendi claramente. Qingjiu e Qingdan. Eu definitivamente farei como você deseja. Ao ouvir isso, franzi a testa e olhei para Gu. Aquele trabalhador da porta tem algo a ver com você? Por que você quer acabar com o trabalho dele? Gu Qing se aproximou de mim, irritada, e disse. Não é para descontar em você. Você é a Xue, não é? Olhei para ela, confusa, e perguntei. Mantenha-se na sua. Gu Qingjiu fez um biquinho, um pouco irritada. Ela tem uma relação de negócios comigo. Como eu poderia não conhecê-la? Você não sabe que o destino tem um namorado? A história de você a ter seduzido já se espalhou por toda a escola. Você está brincando com isso? Agora ela parece ter entendido. A grande beleza de que falei antes. Na verdade, é Sulin Shui. Ao pensar nisso, Gu Qing ficou irritada. Ela ficou ainda mais irritada. E às vezes, foi porque viu Sulin Shui e a ignorou. Eu olhei para Gu Qingjiu e vi suas lágrimas caindo de repente. Fiquei completamente paralisado. Eu não quero mais falar com você. Gu Qingjiu me olhou com raiva. Ela gritou em meio às lágrimas e virou-se para sair correndo. Saiu. Eu estava com o punho cerrado e uma expressão feia. Eu só estava sendo despreocupado. Eu só estava apreciando o momento. Não era um acréscimo. A beleza a tirou das mãos do namorado dela. E eu quero ainda mais tirá-la das mãos do namorado dela. Corri para fora do escritório.
e não vi mais a sombra da Gukongan. Fiquei tão frustrado que quis socar alguém. Corri na direção da escada para baixo, mas eu não sabia que a Gukongan na verdade estava escondida no canto da escada. Justamente quando ela saiu correndo, uma sombra passou na frente dela. A sombra balançou, mas eu não percebi que ela estava escondida na escuridão. Gukongan levantou a cabeça e olhou. Furiosa, escondeu a cabeça nos joelhos. Seu maldito diretor da escola. Um olhar passou. Ela estava agachada ali, contendo a voz, chorava baixinho. Depois da escola à tarde, Gukongan pensava na situação em que eu apareci ontem. Sua raiva já havia diminuído bastante, mas ela esperou por mais de 10 minutos. O dia foi escurecendo aos poucos, mas não apareci. A expressão de Gukongan foi se tornando cada vez mais séria. Ela finalmente não conseguiu se segurar e gritou: Campus, saia logo! Você deve estar se escondendo em algum lugar. Olhando, mas não escondido. Você está vendo que estou ansioso, não é? Mas mais um minuto. Aparecer ou não? Guking imediatamente ficou um pouco triste. Não pode ser que ela já tenha ido embora. Quanto mais eu penso, mais irritado fico. Foi Kinjio que decidiu. Ela fugiu de casa. Não, para onde ela vai se não voltar para casa? Se ela for ficar na casa dos Gu, só irá. Não vai servir para nada. Já que quer fugir de casa. Claro que ela não quer que eu saiba onde está. Me deixar preocupada com sua segurança. No final, Gu Kinjio decidiu. Ela vai ficar em um hotel. E vai ficar no melhor hotel. Gu Qin estava em frente a um hotel luxuoso. Não é à toa que é um hotel 6 estrelas. Assim que ela saiu do carro, um atendente abriu a porta para ela. Ele se aproximou com um sorriso amigável. Bem-vinda! Posso ajudar com o check-in? Gu Kinjio sempre teve uma personalidade forte. Portanto, seu charme não precisa ser forçado. A postura é nobre e encantadora. Ela foi recebida na recepção. A recepcionista sorriu profissionalmente e perguntou de forma amigável. Olá, senhora. Posso perguntar que tipo de quarto você gostaria de reservar? Gu Qingdan pensou um pouco e respondeu a ela. Eu quero a melhor suíte presidencial. A recepcionista ficou surpresa por um momento. Ela pareceu duvidar de ter ouvido errado e apressadamente perguntou. Senhora, você tem certeza? O preço da nossa suíte presidencial é por noite. Gu Qinjio não se importava nem um pouco com o preço. Não levou um minuto. Gu Qinjio já tinha recebido a vista do quarto. Entrou no elevador do hotel. O elevador subiu até o último andar. Aqui só existem 3 suítes presidenciais. Ela está na do meio. É também a que tem a melhor vista. Há alguém designado para acompanhá-la até aqui. Ele abriu a porta e ficou à disposição dela. Gu Qingdan deu uma gorjeta e deixou a pessoa ir embora. Aquela suíte presidencial era uma verdadeira obra de arte. Só a sala de estar era imensa. Colocandose. É realmente muito confortável. Até o sofá é incrivelmente confortável. Ela deitou-se e começou a cochilar. A noite foi se aprofundando. Quando voltei para o apartamento, já era 11 horas. De mau humor, fui beber água doce. No final, estava impossível de tão irritada. Voltei direto para casa. Mas ainda inventei uma desculpa sobre a menina. Quando entrei pela porta, descobri que a casa estava completamente escura. Imediatamente franzi a testa, tinha um mau pressentimento. Aquela menina não deve ter voltado ainda, certo? Rapidamente acendi a luz e disse ao ar. Gu Qingdan. As expressões dos rostos me responderam. Quarto por quarto. E de fato, ela não voltou. Já são 11 horas e ela ainda não voltou. Eu bati com força na parede, me sentindo mal. Apertado. O que fazer? Eu estava tão irritada que quase enlouqueci. Se Gu Qing estivesse na minha frente, eu com certeza ensinaria uma boa lição. Dar uma surra nela. Mas agora a prioridade é encontrá-la primeiro. Ideia. Brinquedos. Pensando nisso, meu rosto ficou pálido. Eu deveria ter voltado mais cedo. Não, a menina já deve ter se aproveitado completamente. Agora não é hora de birra. Eu rapidamente liguei para ela. O celular estava desligado. Eu semicerrando os olhos, pensei em uma possibilidade. Aquela garota não teria me bloqueado, né? Então, liguei para o telefone fixo de casa. Disquei o número dela. Disquei para a mãe dela. E claro, fui bloqueado por ela. Com certeza. Fiquei tão irritado que meu coração disparou. Quando eu a encontrar, eu realmente preciso dar uma lição nela. Vamos dar uma boa surra nela. A chamada foi conectada. A voz de Gu Qingdan chegou, meio confusa. Parecia que ela tinha algo na boca. Ela não estaria comendo, estaria? Onde você está? Perguntei. Gu Qinjio ficou atordoada do outro lado. Ela claramente reconheceu minha voz e hesitou por um momento. Ele disse em voz alta. Se você pode, então encontrei-me sem que eu lhe diga. Antes de você se desculpar. Eu não quero falar com você. Depois de dizer isso, ele desligou com um estalo. Eu olhei para o microfone por um momento. A ponta dos meus lábios se curvou em um sorriso travesso enquanto eu murmurava. Você pensou que eu não conseguiria te encontrar. Espere para ver. Entrei no escritório e liguei o computador. Parte da mão. Desconectou. Do lado de Gu Qingdan, ela atendeu o telefone.
Eu esperei intencionalmente um momento. Aproveitando a brecha, eu bati no teclado rapidamente. Então eu abri a boca para falar. Você não me deu nenhuma dica. Como eu saberia onde você está? Ao ouvir que era eu, Gu Qingdan riu alegremente e disse. Como uma dica, deixe eu pensar. Eu estou em um lugar muito luxuoso. Aqui é muito confortável, estou realmente desfrutando. Você consegue adivinhar onde é? Eu vou te encontrar, pode esperar. Eu estreitei os olhos ao olhar para o resultado na tela. Já descobri onde ela está. Antes que Gu Qingjiu pudesse dizer algo mais, eu simplesmente desliguei. Gu Qingdan olhou para o celular com uma expressão confusa por um tempo. Ela suspeitou que poderia ter perdido alguma coisa, ou que ela tinha acidentalmente revelado sua localização. Pensando bem, não foi o caso. Ela bufou mentalmente. Ela segurou o celular e rapidamente o colocou de lado. E continuou a comer sua fruta. Não acreditava que eu conseguiria encontrá-la. 20 minutos se passaram. Gu Qingdan, deitada no sofá, deu um bocejo. Ela se espreguiçou e caminhou até a grande janela de vidro, admirando a bela vista noturna. De repente, a campainha tocou. Gu Qingdan ficou confusa. Não tinha acabado de receber o que ela havia pedido? Será que havia algo faltando? Sem pensar duas vezes, ela foi até a porta e abriu. Ao ver o rosto da pessoa à sua frente, Gu Qingjiu ficou chocada. Gu Qing também estava chocada. Como você sabia que eu estava aqui? Ela simplesmente não conseguia acreditar. Eu realmente encontrei sozinho. Vamos, volte comigo para casa. Eu segurei seu pulso firmemente. Gu Qingdan estava fazendo uma careta e se esforçando para se soltar da minha mão. Eu não quero voltar. A força entre homens e mulheres é muito desigual. Se ela não conseguisse se soltar, deu um chute em mim com força. Eu soltei minha mão por causa da dor. Então aproveitou a oportunidade e me empurrou um pouco. Com um barulho, fechou a porta. Sem tradução. Já está tão tarde, venha logo comigo para casa. Gu Qingjiu encostou as costas na porta e disse com raiva. Eu franzi a testa, pensando na espera. Um homem de terno veio em minha direção. Tinha alguns bons relacionamentos. Aproveitando, expliquei que este é o quarto do meu andar. Em breve consegui o cartão do quarto. Dentro do quarto, Gu Qingdan percebeu que não havia mais barulho lá fora. Pensou, o cara não deve ter ido embora, certo? Justo quando estava perguntando, ouvi um som de bip. Era o som do cartão do quarto sendo lido. Então a porta foi empurrada aberta. Gu Qingdan estava encostada na porta. E foi derrubada no tapete. Eu entrei e vi ela desse jeito. Não pude deixar de rir e disse. O que você está fazendo deitada no tapete? Deitada no tapete. Embora o tom fosse de brincadeira, eu ainda assim fui até ela e a puxei para levantar. Gu Qingji fez uma cara de descontentamento e me olhou com raiva, perguntando. Como você conseguiu uma chave do quarto? Este hotel é realmente muito irresponsável. Como ousam dar a chave do quarto para outra pessoa? Eu sorri maliciosamente e disse de propósito. Porque eu disse ao gerente que você é minha esposa. Gu Qingdan fez um som de desdém e afastou a mão dela. Fique assim, abraçando um travesseiro contra o peito, disse com raiva. Quem é a sua esposa? Estou muito brava. Se você não se desculpar, eu definitivamente não vou te perdoar. Eu fui até ela e me sentei de maneira adequada. A puxei para o meu abraço. Ei, o que você quer fazer? De repente, eu a empurrei para o sofá. Você nunca ouviu uma frase? Chamada de briga na cama e reconciliação. Enquanto falava, abaixei mais um pouco o rosto. Abreviou a distância que já era curta. Desta vez, estava ainda mais perto. Gu Qingdan estava tensa, sem ousar se mover. Ela me encarava. Por que você está tão perto? Afaste-se e me deixe levantar. Embora quando éramos crianças, nós também éramos muito acostumados a brincar e abraçar um ao outro. Mas agora, crescemos e a sensação é diferente. Eu sorri de forma travessa e, intencionalmente, me aproximei mais. Acho que isso é confortável. Gu Qingdan disse. Você está confortável. Eu não estou confortável. Você deve se levantar logo. Você não pode falar direito? Falar direito é o que você disse, não é? Eu alcancei meu objetivo e só então a liberei. Eu estava sendo tão irresponsável antes. De repente, eu cedi. Gu Qingdan inexplicavelmente sentiu que havia algo errado consigo mesma. Ela estava encostada em um canto do sofá, abraçando um travesseiro como proteção. Eu também estava sentada com as pernas cruzadas como ela, apenas sentada de frente para ela. Desloquei-me um pouco. Vá em frente, fale. Como eu devo me desculpar para que você me perdoe? Assim como eu fazia quando éramos crianças. Sentando assim para negociar as condições. Se eu realizar o que ela deseja, isso contará como reconciliação. Gu Qingmiao refletia sobre as injustiças que sofreu hoje. Com os lábios puxados, ela me olhou com rancor e disse. Você está muito estranha hoje. Eu me lembrei do que aconteceu hoje. Meu coração não estava muito feliz. Afinal, era a primeira vez que a via assim. Com aquele olhar triste e lágrimas. A verdadeira culpada sou eu mesma. Eu, irritada, cocei a cabeça e expliquei. Era apenas uma amiga. Era só uma amizade. Eu sei que ela tem uma namorada. Admira como ela come a massa.
Também não vai prejudicar o relacionamento dela com o namorado. Gu Qingjiu ouviu minha explicação. Ela parecia muito melhor. Em seguida, ela me olhou surpresa e perguntou: Como você sabe que estou neste hotel? Eu sorri e perguntei. Estendi a mão para tocar o nariz dela. Desde que seja algo que eu queira saber. Eu sei da temperatura. Nada pode me alcançar. Gu Qingga me olhou incrédula com a boca aberta. Ela claramente acreditou. Entrou. Jantou. Eu disse de repente. Gu Qinggan se assustou e rapidamente fechou a boca. Seus olhos estavam um pouco assustados. Mas logo percebeu que havia sido enganada. Ela, brava, pegou o travesseiro que estava na mão e me acertou. Você me enganou. Você se esqueceu que somos. Você é minha noiva agora. Se você realmente... Onde você quer que eu coloque a minha dignidade? Eu peguei o travesseiro. E ainda puxei o travesseiro e olhei para ela dizendo: Você ainda tem coragem de me criticar? E você? Você não tem um monte de fãs? Franzi a testa. Gu Qingjiu franziu a testa. O que você quer dizer com fãs? Que monte de fãs? Onde eu tenho um monte de fãs? E ainda fala que tem. Eu a acusei apontando o dedo para o nariz dela. Só isso. Tem de outras escolas. Quais deles não são seus? De qualquer forma, eu acho você meio boba. Uma hora ou outra, alguém vai ver isso. Não pode me chamar de boba. Gu Qingjiu me atacou com o travesseiro e me bateu com o braço. Eu ri de forma travessa e puxei a mão dela que se estendia. Então a puxei para perto e a abracei. Gu Qingjiu, sua bobinha. Sua tolinha. Eu disse isso de propósito enquanto bagunçava o cabelo dela. Como você ainda consegue dizer isso? Preço inicial. Gu Qinggan gritou comigo. Duas mãos finas balançavam na minha frente querendo me bater. Eu, solteiro, segurei suas mãos menores, impedindo-a de se mover. Hehe, você perdeu. Eu sorri com satisfação. Infantil como um garotinho que conseguiu enganar alguém. Gu Qingjiu se envolveu em uma luta comigo. Ela fez uma carinha de sofrimento. Carinha pequena. Você não vai me atacar? Quando éramos crianças, éramos equivalentes. Mas agora ela é tão pequena que é uma diferença enorme. Como ela poderia ter ganhado? O espaço no sofá é limitado. Nós brincávamos sem perceber. Não percebemos o quanto estávamos próximos. Até que Gu Qingjiu percebeu. Ela desviou o olhar, nervosa. Lei. Eu me ajustei e pedi para sentar ao lado dela, perguntando: Você ainda se lembra do que mais gostava quando era criança? Gu Qingdan sentou-se ao meu lado no sofá. Virou-se e me olhou. Os dois ficaram assim se encarando. Qual é a vantagem de adivinhar? Gu Qingdan sorriu de maneira astuta. Você adivinhou? Eu fiz de propósito para criar suspense. Escondi ao meu lado para não deixar ela ver. Então escrevi uma mensagem e enviei para alguém. Quando éramos crianças, quão pequenas éramos. Era algo que eu gostava. Com certeza você adoraria. Eu também dei dicas sem restrições. Ela piscou seus olhos como uvas pretas e tentou adivinhar. Sorvete quente. Eu sorri e apertei sua bochecha. Só pensando em comer. Não tenho medo de me tornar uma garotinha gordinha. Não é comida. Não é comida. Gu Qingjiu apontou para os lábios com o dedo. Com uma expressão completamente confusa, disse desanimada. Eu gosto de muitas coisas. Não vou adivinhar mais, só me diga. Ela começou a fazer drama, puxando minha roupa. Começou a tocar. Nesse momento, meu celular tocou. Eu atendi e inclinei a cabeça para o lado para que ela não pudesse ouvir. Gu Qinggan suspeitou de algo e se lançou para cima. Mas a conversa durou apenas alguns segundos. Ela não conseguiu ouvir nada. Gu Qinggan olhou para mim com curiosidade e expectativa e perguntou: Rápido, me conta. Afinal, que presente é esse? Meus lábios finos se curvaram em um sorriso encantador. Você não disse que não gostou da minha desculpa por não ser sincera? Desta vez, preparei um presente de desculpas para você. Se você gostar, me perdoe, tá bom? Vamos falar sobre o presente depois. Gu Qinggan finge estar indiferente. Mas na verdade, ela estava radiante por dentro. Desde pequena, todos os presentes que preparei para ela. Ela nunca deixou de gostar de nenhum. Porque eu sempre me lembro do que ela gosta. A livraria de tinta preta. Eu a levei até a grande janela do chão ao teto. Nós estávamos em pé no vidro transparente, olhando a vista noturna do lado de fora. A vista noturna mais bonita desta cidade. No segundo seguinte, houve um estrondo. Uma explosão de fogos de artifício se espalhou. Como se uma flor deslumbrante tivesse sido tingida em um pano preto. É uma beleza de fogos de artifício. Ela exclamou repetidamente, cheia de surpresa. Ela ainda puxava animadamente a manga da minha camisa. O canto da minha boca se ergueu em um sorriso. Os fogos de artifício subiam um após o outro. Explodiam. Bonitos a ponto de não conseguirmos desviar o olhar. Em poucos minutos, os fogos de artifício explodiram em centenas de cores. Então, lentamente, o som se dissipou. A livraria de tinta. Mas também se acalmou. Virou-se para mim e perguntou: Item, este é o presente que você me deu? Eu acenei com a cabeça, com um sorriso encantador nos lábios. Então, você gostou? Sorriu feliz. Gostei. Você é sincero. Então eu vou te perdoar. Eu estendi a mão e a segurei pelo ombro.
e a levei para longe da janela. Você primeiro assista um pouco de televisão. Em seguida, eu fui para o banheiro. Ainda com uma expressão de estar vestindo roupas. Gu Qingdan me viu tirando meu emprego. Imediatamente ficou boquiaberta. As bochechas pareciam também ter um sinal de calor. Ei, o que você está fazendo? Ela perguntou rapidamente. Eu coloquei a roupa sobre o ombro e olhei para ela. Com um sorriso malicioso nos lábios, disse. Voltando. Vou passar a noite aqui. Fiquei surpreso por um momento. Aqui é o país. Por que você quer dormir aqui? Mas eu não me importo com o que ela já fez. Gu Qingdan gritou e caiu no sofá. De repente, ela pareceu lembrar de algo e virou-se rapidamente para se sentar. Correu de volta para o banheiro. Bateu na porta e falou com a pessoa dentro. Ei, você está aí? Ei, você é estiloso. Não quer dormir comigo? Já está muito tarde. Aproveitando que estou fora lavando. Ela correu de volta para dentro da sala. Ela correu de volta. E ainda. Assim você não precisa se preocupar que eu entre. No entanto, quando ela terminou de tomar banho e saiu do banheiro, eu a vi tranquilamente sentada na cama, mexendo no celular. Ela perguntou surpresa. Como você entrou? A porta estava claramente aberta. Eu não expliquei, apenas bati na posição ao meu lado. Venha logo. Já está muito tarde, é hora de dormir. Gu Qingjiu foi até lá e ficou em pé, de mãos na cintura, apontando para mim. Você está demorando demais. Como você veio? Eu sorri de maneira travessa e disse. Eu esqueci meu cartão. Venha logo. Não é como se fosse uma rede. Fiquei envergonhado. Gu Qingjiu foi até lá, subiu na cama e ficou surpresa. Ela levantou o cobertor e se enfiou dentro. E deitou-se ao meu lado. Eu também guardei o celular e apaguei as luzes. O quarto ficou escuro. Depois de 10 minutos, Kinda ainda não conseguia dormir. Virei-me e olhei para este lado. Através da luz da lua do lado de fora, podia ver que meus olhos estavam fechados, parecendo que eu estava dormindo. Ela fez uma careta, perguntando como eu consegui dormir tão rapidamente. Ela chamou em voz baixa. Jian Shen. Li Shen. Na verdade, ela não queria realmente me acordar. Apenas queria gritar para ver se eu realmente estava dormindo. Gritou até o último som. Eu abri os olhos de repente e perguntei. Você adormeceu? Eu não consigo dormir. Ela falou comigo em um tom mais baixo. Eu disse de maneira provocativa. Se eu estivesse dormindo, poderia falar com você assim? Eu também me virei para olhar para ela. Nós dois estávamos de lado, um de frente para o outro, a uma distância de uma cabeça. Parece que você não me chamou assim há muito tempo. Eu a olhei com um olhar profundo, como o rosto dela estava voltado para a janela. Então, através da luz da lua, consegui ver seu rosto com mais clareza. As longas e curvas pestanas de Gu Qingdan piscavam como se estivessem perguntando com dúvida. Shen. Eu acenei levemente com a cabeça. É verdade. Você não costumava me chamar assim quando era pequena? Mas ao crescer, ela não me chamava mais assim de forma carinhosa. E em vez disso, chamava meu nome completo com mais frequência. Toda vez que grita, parece que está bravo comigo. Para ser sincero, eu prefiro quando ela me chama como fazia na infância. É mais íntimo. Eu até esqueci. Gu Qingdan murmurou e pensou um pouco. Acho que costumava me chamar de Shen. Às vezes, quando ela estava fazendo charme comigo, ela ainda balançava minha mão e me chamava de irmão Shen. Gu Qingdan disse. Então tá. Eu vou te chamar assim a partir de agora. Mas a condição em troca é que você tem que contar carneirinhos para mim. Contar carneirinhos. Eu a olhei com um semblante um pouco infantil. Ela sorriu timidamente. Sim. Eu não consigo dormir, sabe? Mas já está tão tarde. Se eu não dormir logo, não é bom para a pele das meninas. Por isso, eu quero dormir logo. Você pode me ajudar a contar carneirinhos? Eu estou com preguiça de contar. Eu não sei se rio ou choro. Estou com preguiça de contar. Então me pediu para contar para ela. Ela é bastante esperta. Tudo bem, eu vou contar. Mas agora não se usa mais contar carneirinhos. O que está na moda agora? Gu Qingjiu perguntou curiosa. Eu sorri e disse que agora se conta bolinhos de massa. Porque o som de water dumplings é semelhante a dormir. Haha, bolinhos de massa. Seguro. Ok, você conta para mim. Gu Qingmiao disse isso enquanto se acomodava em uma posição confortável. Ela estava pronta para esperar meus bolinhos de massa para dormir. Comecei a contar. 1 bolinho de massa, 2 bolinhos de massa, 3 bolinhos de massa. Ensinei alguns, mas ela parou. Não posso contar isso. Contar isso só faz eu pensar em bolinhos de massa. Se não, estou com fome. Vamos contar outra coisa. Ela disse isso com desânimo. Vamos logo afastar todos os bolinhos de massa da cabeça para não ficarmos realmente famintos. Eu pensei um pouco e de repente me lembrei. Então, tudo bem. Uma por uma, a alma. Uma rede de vísceras e pus. 3 redes. Gu Qingdan sorriu surpresa e acenou com a cabeça, satisfeita. Assim, conte. Então, na escuridão, ecoava minha voz profunda e magnética. 4 Gu Qingdan, 5 Gu Qingjiu, 7 Gu Qingdan. No dia seguinte, ao acordar,
Quando Gu Qingjiu abriu os olhos, ela olhou para baixo. Descobriu que os dois estavam novamente na mesma posição que da última vez. Tornaram-se abraçados. Ela franziu a testa, confusa, e murmurou: Como é que, quando estou com Jian Yixin, eu acordo assim? E ainda por cima. Se é por causa do seu hábito de dormir abraçando algo, deveria ser ela abraçando uma rede. Como pode ser que eu esteja com ela nos meus braços? Gu Qingdan se desvencilhou dos meus braços. Ela se sentou, com os olhos sonolentos abertos. Ei, acorde. Ela me deu um tapa no ombro. Fui acordado por ela e abri meus olhos. Olhei para ela com uma expressão não muito boa, como quem está de mau humor ao acordar. Eu realmente me castigo. Eu murmurei de repente. Gu Qing perguntou, ouvindo claramente. Eu me sentei preguiçosamente e me espreguicei. Gu Qingjiu se aproximou, confusa. Parecia que havia descoberto algo. Você não dormiu bem? Há veias vermelhas nos seus olhos. Olhei para ela com um olhar de reprovação. Eu vou contar carneirinhos para você. Só poderei dormir quando você adormecer. E então, no meio do sono, você ainda me... Eu dormi bem para não estranhar. O que eu te dei? O quê? Gu Qingjiu perguntou a mim, sem entender. Minha expressão era um pouco artificial. Parecia que eu estava com dificuldade em falar. Eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor. A intenção era continuar dormindo. Falei pela metade. O que eu realmente fiz a você ontem? Você está dizendo que eu estou tão curioso, né? Dizem que a curiosidade pode matar o gato. Gu Qingjiu ficou intrigada. Se não deixar ela saber a resposta, ela vai ficar insistente. Eu estendi a mão debaixo do cobertor. Você prometeu ontem. Gu Qingjiu de repente lembrou. Entendi. Me fala, irmão Shen. Me conta logo. Ela dormiu tão bem ontem à noite que quase foi um piscar de olhos. Ao abrir os olhos, já era dia. Dormi tão profundamente. Então, não tenho nenhuma lembrança do que fiz. Fiquei irritado com o barulho que ela fez. Com os olhos ainda sonolentos, eu a encarei. De qualquer forma, não consegui dormir bem por sua causa ontem à noite. Para compensar, vá preparar o café da manhã rápido. Assim que eu comer. Ficamos conversando por um tempo. Gu Qingjiu me olhou, percebendo que eu estava realmente cansado. Essa sonolência não engana ninguém. Não dá para evitar. A vontade é incontrolável. Disse suavemente. Então eu vou me levantar primeiro. Você pode dormir mais um pouco. Você acende por um tempo. Você se preocupa. Eu respondi e fechei os olhos para continuar dormindo. Gu Qingdan não se atreveu a me incomodar. Ela desceu da cama e saiu do quarto cuidadosamente, esperando ela terminar de se arrumar. Esperei até que ela terminasse de se arrumar para sentar de pernas cruzadas e trouxesse o café da manhã. Na verdade, eu também só cochilei por um tempo. Apenas dormi por uns 10 minutos. Lembrei das coisas que Gu Qingdan fez comigo na noite passada. A verdade é essa. Gu Qingjiu, aquela garota, tem uma má posição para dormir e acaba chutando as pessoas. Desde o primeiro dia em que dormi com ela, ela já havia me chutado. Quando eu estava dormindo profundamente, quase fui chutado para fora da cama por ela. Não tive escolha a não ser abraçá-la. Assim pude dormir bem. Então é por isso que, sempre que acordo, nossas posições estão abraçadas. No começo, pensei que ela estava fazendo isso de propósito no primeiro dia, mas não esperava que fosse chutada novamente a noite passada. Assim, sabia que ela era verdadeira. Eu me levantei e fui para o banheiro me lavar. O que aconteceu? Um momento. Justamente quando o hotel trouxe o café da manhã. Depois de terminar o café da manhã, nós saímos do hotel. No entanto, nesse momento, na esquina do hotel, havia uma câmera apontada para nós tirando fotos.